Olá, que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com seu coração de um jeito que você não espera. Imagina uma mulher forte, decidida, trabalhadora, que nunca se entregou para ninguém. Agora imagina ela cuidando de um homem ferido, poderoso, que está acostumado a ter tudo. Menos alguém como ela. Uma confissão na madrugada vai mudar tudo entre eles. Um segredo revelado que vai fazer esse homem ver nela algo que nunca viu em ninguém. Mas será que o amor entre duas pessoas de mundos tão diferentes pode realmente funcionar? Você vai precisar ouvir até o final para descobrir. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para não perder as próximas histórias. E deixa um like se você gosta dessas histórias emocionantes que te fazem acreditar no amor de verdade. E me conta aqui nos comentários, o que você está fazendo agora enquanto me ouve? Está relaxando depois de um dia cansativo? Preparando o jantar? Fazendo alguma tarefa de casa? Conta pra mim, adoro saber. Então vamos lá, nossa história começa agora. Helena Nogueira tinha 24 anos e uma certeza que muita gente da idade dela já tinha perdido. Ela sabia exatamente quem era e o que queria da vida. Trabalhava como empregada doméstica havia 6 anos, desde que tinha terminado o ensino médio, e não tinha vergonha nenhuma disso. Muito pelo contrário, ela sempre dizia para qualquer um que perguntasse que trabalho honesto era motivo de orgulho, não de vergonha. E Helena era dessas pessoas que, quando falava, você acreditava, porque tinha uma firmeza no olhar que deixava claro que ela não estava ali pedindo aprovação de ninguém. Naquela manhã de terça-feira, Helena estava na cozinha da casa onde trabalhava há quase 2 anos, terminando de lavar a louça do café da manhã. A patroa, Dona Marisa, era daquelas mulheres que tinham dinheiro, mas não tinham classe, que confundiam ter empregada com ter escrava. Helena já tinha engolido muita coisa calada durante esses 2 anos, mas naquele dia, alguma coisa dentro dela disse que já estava na hora de parar de engolir. Dona Marisa entrou na cozinha, reclamando que o café estava frio, que a casa não estava brilhando como ela queria, que Helena era lenta demais, preguiçosa demais, que não sabia fazer nada direito. Helena respirou fundo, secou as mãos no pano de prato e se virou para encarar a patroa com aquela calma que só quem tem a consciência tranquila consegue ter. Dona Marisa, eu sempre fiz meu trabalho com dedicação aqui na sua casa. Sempre cheguei no horário, sempre fiz tudo o que a senhora pediu, sempre tratei a senhora e sua família com respeito. Mas respeito é uma via de mão dupla, e eu não vou mais aceitar ser tratada como se eu não valesse nada só porque trabalho na sua casa, Helena falou. E cada palavra saía firme, sem tremor, sem raiva, só com aquela dignidade que fazia parte dela. Dona Marisa ficou vermelha, começou a gritar que Helena era atrevida, que não sabia com quem estava falando, que ia demitir ela sem carta de recomendação. Helena só sorriu, daquele jeito sereno que irritava ainda mais gente nervosa, e respondeu que não precisava ser demitida, porque estava pedindo demissão naquele exato momento. Pegou a bolsa, pegou seus documentos que sempre deixava guardados no armário da área de serviço e saiu daquela casa sem olhar para trás. O dia estava bonito, ensolarado, e Helena caminhou até o ponto de ônibus sentindo um peso enorme sair dos ombros dela. Sim, ela estava desempregada. Sim, ela tinha contas para pagar. Sim, ela precisava do dinheiro. Mas tinha coisas que dinheiro nenhum pagava, e dignidade era uma delas. Enquanto esperava o ônibus, ela ligou para Cláudia, a melhor amiga desde a época de escola, aquela amiga que conhece você desde sempre e sabe exatamente quando você precisa desabafar. Cláudia atendeu no segundo toque, e antes mesmo de Helena falar qualquer coisa, já perguntou o que tinha acontecido, porque conhecia a amiga bem demais para saber que ligação fora de horário significava novidade. Helena contou tudo, e Cláudia não ficou surpresa nem um pouco, porque já tinha falado várias vezes que aquela Dona Marisa não prestava e que Helena merecia coisa melhor. Olha, eu sei que você acabou de sair de lá agora, mas tenho uma informação que pode te interessar, Cláudia falou, e Helena já conhecia aquele tom de voz da amiga,
aquele tom de quem estava prestes a contar alguma coisa importante. Cláudia explicou que a prima dela, que trabalhava como governanta em uma mansão nos Jardins, tinha comentado que o patrão tinha sofrido um acidente de carro feio, tinha fraturado costelas, quebrado o braço e estava precisando de alguém para cuidar dele durante a recuperação. Não era um trabalho de empregada comum, era mais como cuidadora, alguém que ia ficar responsável por dar remédio, ajudar com fisioterapia, essas coisas. O salário era 3 vezes mais do que Helena ganhava na casa da dona Marisa, e era temporário, só por 2 meses enquanto o homem se recuperava. Cláudia disse que se Helena quisesse, ela podia falar com a prima para conseguir uma entrevista ainda naquela semana. Helena ficou pensando enquanto o ônibus chegava. Ela nunca tinha trabalhado como cuidadora, mas também nunca tinha tido medo de aprender coisas novas. Sempre foi assim desde criança, quando tinha que ajudar a mãe em casa porque o pai tinha ido embora e deixado as duas sozinhas. A mãe dela tinha morrido quando Helena tinha 19 anos, de câncer, e foi cuidando da mãe doente que Helena tinha aprendido muita coisa sobre paciência, sobre medicação, sobre cuidar de alguém que está sofrendo. Então sim, ela tinha experiência, só não tinha o diploma pendurado na parede. Me consegue essa entrevista, Cláudia. Eu preciso desse trabalho e vou fazer o melhor que eu puder, Helena respondeu. E a amiga prometeu que ia ligar para a prima assim que desligasse o telefone. Dentro do ônibus, Helena olhou pela janela e pensou na vida dela. 24 anos, trabalhando desde os 18, estudando administração à noite em uma faculdade pública, porque sempre sonhou em ter o próprio negócio um dia, em ser independente de verdade, em não depender de patrão que podia acordar de mau humor e decidir que ia tratar ela mal. Ela nunca teve tempo para namorado, nunca teve tempo para essas coisas que as amigas da faculdade viviam falando. Não que ela não quisesse, não que ela não sentisse falta às vezes, mas Helena sempre teve prioridades muito claras, e enquanto não estivesse estável, enquanto não tivesse terminado a faculdade e não tivesse uma reserva de dinheiro guardada, ela não ia se distrair com relacionamento. Além disso, ela tinha um jeito de ser que assustava muito o homem. Homem gostava de mulher que concordava com tudo, que abaixava a cabeça, que fingia ser menos inteligente para não ferir o ego masculino. E Helena não era nada disso. Ela era direta, era firme, sabia o valor que tinha, e se isso assustava, o problema era de quem se assustava, não dela. No dia seguinte, Cláudia ligou animada dizendo que tinha conseguido a entrevista para a sexta-feira, dali a 3 dias. A prima dela, Dona Lúcia, tinha falado com o patrão, e ele tinha aceitado receber Helena para conversar. Cláudia passou o endereço, explicou que era uma mansão enorme, que o homem era empresário do ramo de construção civil, muito rico, mas que tinha fama de ser sério, exigente, daqueles que não aceitavam trabalho mal feito. Mas você é boa no que faz, Helena, e você tem personalidade forte. Acho que vocês vão se dar bem, Cláudia falou. E Helena agradeceu à amiga por estar sempre do lado dela, sempre torcendo, sempre ajudando. Os 3 dias até a entrevista passaram devagar, e Helena usou esse tempo para pesquisar sobre cuidados com fraturas, sobre fisioterapia, sobre tudo o que ela podia precisar saber. Também separou a roupa mais apresentável que tinha, uma calça preta e uma blusa branca simples, mas bem passada, porque ela sabia que primeira impressão era importante, mesmo que ela não fosse fazer questão de fingir ser quem não era. A mansão ficava em uma rua arborizada nos Jardins, uma dessas ruas onde você olha e percebe que ali mora gente com dinheiro de verdade. Helena desceu do ônibus 2 quadras antes porque queria chegar caminhando, queria respirar, acalmar os nervos que insistiam em aparecer, mesmo ela tentando fingir que estava tranquila. O portão era grande, de ferro trabalhado, e tinha interfone. Ela apertou o botão e uma voz feminina a atendeu, perguntando quem era. Sou Helena Nogueira. Vim para a entrevista com Dona Lúcia. Ela respondeu, e o portão se abriu com um zumbido eletrônico. O jardim da frente era enorme, bem cuidado, com grama verde perfeita e algumas árvores que davam sombra. A casa em si era imponente, mas não era aquele tipo de mansão que tenta impressionar sendo exagerada. Era elegante, discreta,
do tipo que mostra que quem mora ali tem dinheiro, mas também tem bom gosto. A porta da frente se abriu antes mesmo de Helena chegar perto, e uma senhora de uns 60 anos apareceu sorrindo. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque. Usava um vestido simples, mas bem arrumado, e tinha aquele jeito acolhedor de quem trabalha a vida inteira cuidando de casa e de gente. Você deve ser a Helena. Eu sou a Lúcia. Muito prazer. A senhora estendeu a mão, e Helena apertou com firmeza, olhando nos olhos dela do jeito que a mãe sempre ensinou, que era o jeito certo de cumprimentar alguém. Dona Lúcia a convidou para entrar, e Helena ficou impressionada com o interior da casa, sem deixar isso aparecer muito no rosto. O piso era de mármore claro, tinha um lustre enorme no teto da sala de entrada, quadros nas paredes, tudo muito bonito, mas também muito clean. Nada daquele exagero de gente que tem dinheiro novo e quer que todo mundo saiba. Dona Lúcia levou Helena até uma sala menor, mais aconchegante, que parecia ser tipo um escritório ou biblioteca. Tinha estantes cheias de livros, uma mesa de madeira escura, poltronas confortáveis. Elas se sentaram, e Dona Lúcia começou a explicar a situação. O patrão dela, senhor Bernardo Phillips, tinha 38 anos e era dono de uma empresa grande de construção civil. 3 semanas atrás, ele tinha sofrido um acidente de carro sério. Um caminhão tinha furado o sinal vermelho e batido na lateral do carro dele. Bernardo tinha tido sorte de estar vivo, mas tinha quebrado 3 costelas, fraturado o braço esquerdo e tinha alguns cortes que precisaram de pontos. Ele tinha ficado 1 semana no hospital e, quando voltou para casa, veio com uma lista enorme de cuidados que precisavam ser feitos. O médico particular dele, Dr. Almeida, vem aqui todos os dias para examinar, trocar curativos, essas coisas. Mas o Sr. Bernardo precisa de alguém que fique com ele o tempo todo, para dar os remédios nos horários certos, para ajudar ele a se movimentar porque as costelas doem muito, para fazer as compressas, para ajudar com a fisioterapia leve que ele precisa começar a fazer, Dona Lúcia explicou. E Helena ia prestando atenção em cada detalhe, mentalizando já o que seria necessário fazer. A governanta continuou dizendo que eles tinham tentado contratar enfermeira de hospital, mas Bernardo tinha mandado todas embora. Não porque elas fossem ruins no trabalho, mas porque eram frias demais, tratavam ele como paciente número tal, sabe como é, aquele jeito profissional demais que às vezes falta calor humano. E Bernardo estava irritado com a situação toda, irritado de estar preso em casa, de depender de ajuda, de sentir dor o tempo todo. Eu não vou mentir para você, Helena. O Sr. Bernardo está difícil de lidar nesses dias. Ele sempre foi homem sério, exigente, mas agora com essa frustração toda de estar machucado, ele fica mais ríspido ainda. Eu preciso de alguém que saiba impor limites, que não aceite ser tratada mal, mas que também tenha paciência e carinho para cuidar dele, Dona Lúcia falou, olhando direto nos olhos de Helena como se estivesse medindo a moça. Helena segurou o olhar sem desviar e respondeu com aquela firmeza que era a marca dela. Dona Lúcia, eu sei cuidar de gente. Cuidei da minha mãe quando ela estava doente, sei dar remédio, sei fazer curativo, sei ter paciência, mas eu também sei me impor quando precisa. Se o Sr. Bernardo precisar de cuidados, eu posso ajudar. Mas se ele achar que pode me desrespeitar só porque está pagando meu salário, ele vai descobrir que está enganado, ela disse. E Dona Lúcia sorriu, daquele jeito de quem encontrou exatamente o que estava procurando. A governanta explicou os detalhes do trabalho. Helena ia trabalhar de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 da tarde. O salário era realmente 3 vezes mais do que ela ganhava antes e incluía alimentação durante o expediente. O trabalho era temporário, por 2 meses, que era o tempo estimado para Bernardo se recuperar e conseguir voltar a fazer as coisas sozinho. Depois desse período, se Helena quisesse e se Bernardo concordasse, ela podia continuar trabalhando na casa em outra função, mas isso seria conversado depois. Agora, eu preciso te levar para conhecer o Sr. Bernardo. Ele está no quarto dele, porque ainda não consegue descer as escadas sozinho. Dona Lúcia avisou. E Helena assentiu, pegou a bolsa e seguiu a governanta. Elas subiram uma escada larga, com corrimão de madeira trabalhada, e chegaram no 2º andar. Dona Lúcia bateu na porta de um dos quartos
Esperou ouvir um "pode entrar" resmungado e abriu a porta devagar. O quarto era enorme, com uma cama king size no centro, janelas grandes que davam para o jardim, móveis de madeira escura. E na cama, meio sentado apoiado em travesseiros, estava Bernardo. Helena olhou para ele, e a primeira coisa que ela pensou foi que, mesmo machucado, mesmo com o braço engessado, mesmo com a cara amarrada de quem estava de péssimo humor, o homem era bonito. Ele tinha cabelos escuros cortados curtos, olhos castanhos escuros que pareciam estar avaliando tudo o tempo todo, barba por fazer de alguns dias, maxilar quadrado. Usava uma camiseta de manga curta, que deixava ver o braço direito musculoso, e Helena percebeu que ele era daqueles homens que malham, que cuidam do corpo. Mas o que mais chamou a atenção dela foi a postura. Mesmo deitado, tinha uma presença que enchia o quarto. Senhor Bernardo, essa é a Helena, a moça que eu falei que vinha para a entrevista, Dona Lúcia apresentou. E Bernardo olhou para Helena de cima a baixo, daquele jeito que poderia deixar muita gente desconfortável. Mas Helena segurou o olhar dele. Ficou de pé ali perto da porta com a postura ereta, esperando. Dona Lúcia já trouxe 3 candidatas essa semana. Todas foram embora porque eu sou muito difícil, segundo elas. Você acha que aguenta, mocinha? Ele perguntou. E tinha um tom de provocação na voz, como se estivesse testando ela. Helena respirou fundo e deu 3 passos para frente, parando mais perto da cama, e respondeu olhando direto nos olhos dele. Depende. Se o senhor precisa de cuidados e está disposto a aceitar ajuda, eu aguento sim. E vou fazer um trabalho excelente. Mas se o senhor quer é alguém para maltratar porque está frustrado com a situação, então eu não aguento não. E é melhor Dona Lúcia procurar outra pessoa. Ela falou sem agressividade, mas com aquela firmeza que não deixava dúvida de que ela estava falando sério. O quarto ficou em silêncio por uns segundos que pareceram durar uma eternidade. Dona Lúcia segurou a respiração, meio sem saber se tinha dado certo ou se tinha sido um desastre. Mas então Bernardo deu um meio sorriso, daqueles sorrisos pequenos de canto de boca, e falou algo que surpreendeu as duas. Você está contratada. Começa segunda-feira, 8 horas da manhã. Dona Lúcia vai te explicar o resto, ele disse, e virou a cabeça para olhar pela janela, dando a entrevista como encerrada. Helena assentiu, agradeceu e saiu do quarto atrás de Dona Lúcia, que ainda estava meio surpresa com como a coisa toda tinha acontecido rápido. A primeira semana de Helena cuidando de Bernardo foi como aprender a dançar uma música que você nunca tinha ouvido antes. No começo tropeça, erra o passo, mas depois de um tempo começa a pegar o ritmo e a coisa flui. Segunda-feira de manhã, Helena chegou pontualmente às 8 horas, usando calça jeans escura e uma blusa de manga comprida azul marinho, nada muito formal, mas também nada desleixado. Dona Lúcia a recebeu com um café da manhã reforçado na cozinha e explicou a rotina toda. Bernardo tomava 3 tipos de remédio diferentes, um para dor de 4 em 4 horas, um anti-inflamatório de 8 em 8 e um relaxante muscular à noite antes de dormir. Os curativos dos pontos precisavam ser trocados uma vez por dia, de preferência depois que ele tomasse banho. E ele precisava fazer uns exercícios leves com o braço bom e com as pernas, porque ficar parado demais ia acabar atrofiando a musculatura. Subir aquelas escadas até o quarto de Bernardo, naquela primeira manhã, foi tipo ir para uma entrevista de emprego de novo, aquele frio na barriga de quem não sabe exatamente o que vai encontrar. Helena bateu na porta. Esperou ele mandar entrar e, quando abriu a porta, encontrou Bernardo acordado, sentado na cama, com cara de quem tinha passado uma noite ruim. Ele tinha olheiras fundas, o cabelo bagunçado, e pelo jeito que segurava o lado esquerdo do tórax, dava para ver que as costelas estavam doendo. Bom dia, senhor Bernardo. Vim trazer seu remédio da manhã e ver como o senhor passou a noite. Helena falou entrando no quarto com a bandeja que tinha o comprimido, um copo de água e uma torrada que Dona Lúcia tinha insistido que levasse, porque remédio forte em estômago vazio fazia mal. Bernardo olhou para ela com aquela expressão fechada que parecia ser o padrão dele ultimamente. A noite foi péssima, como todas as outras desde o acidente. Não consigo dormir direito porque qualquer movimento dói. E não precisa ficar me chamando de senhor Bernardo o tempo todo. Me chama só de Bernardo.
Ele resmungou, mas pegou o comprimido e a água que ela ofereceu. Helena esperou ele tomar o remédio, pegou o copo de volta e respondeu sem se abalar com o mau humor dele. Tudo bem, Bernardo. Eu sei que deve ser muito difícil para o senhor, digo, para você, ficar preso na cama, sentindo dor, não poder fazer as coisas que está acostumado a fazer. Mas quanto mais você colaborar com o tratamento, mais rápido vai se recuperar e voltar à vida normal, ela disse. E tinha uma gentileza genuína na voz dela. Não era aquela gentileza falsa de quem está só fazendo o trabalho. Os primeiros dias foram de adaptação dos dois lados. Helena aprendeu que Bernardo era daqueles homens que odiavam pedir ajuda, que preferiam sofrer sozinhos a admitir que precisavam de alguém. Quando ela oferecia ajuda para ele ir até o banheiro, ele recusava com orgulho e ia se arrastando sozinho, segurando as costelas e fazendo cara de dor, até que num terceiro dia ela parou na frente dele e falou direto: Olha, Bernardo, eu entendo que você é um homem independente, acostumado a mandar, a fazer tudo sozinho, mas agora você está machucado, e quanto mais você forçar essas costelas, mais tempo vai demorar para sarar. Deixa eu te ajudar. Não é vergonha nenhuma aceitar uma mão quando a gente precisa, ela disse, e deve ter tido algo no jeito que ela falou que fez ele finalmente aceitar. Ele deixou ela segurar o braço dele, apoiar ele enquanto caminhava, e Helena sentiu a força que ainda tinha naquele corpo mesmo machucado. Ajudar Bernardo a tomar banho foi uma das coisas mais difíceis no começo, não tecnicamente, mas emocionalmente. Ele ficava só de toalha amarrada na cintura e Helena precisava ajudar ele a lavar as costas, a passar sabonete nos lugares que ele não alcançava por causa do braço engessado. A primeira vez foi constrangedor para os dois. Bernardo ficou tenso, vermelho de vergonha. E Helena fingiu uma naturalidade profissional que ela não estava sentindo de verdade, porque não tinha como não notar que, mesmo machucado, aquele homem tinha um corpo que chamava a atenção. Os ombros largos, as costas musculosas, a barriga definida. Mas ela tratou tudo com respeito, com cuidado, sem fazer nenhum comentário que pudesse deixar a situação mais estranha do que já era. E depois de alguns dias, aquilo virou rotina, e os dois se acostumaram. Trocar os curativos era outra tarefa que exigia proximidade. Bernardo tinha um corte grande que tinha levado pontos na lateral do tórax, do lado esquerdo, bem perto das costelas quebradas. Helena precisava limpar com soro fisiológico, passar a pomada que o médico tinha receitado e colocar gaze nova. Ela fazia tudo devagar, com cuidado para não machucar, e Bernardo ficava quieto observando ela trabalhar. Você já fez isso antes? Cuidar de alguém machucado assim? Ele perguntou num desses momentos, e Helena respondeu sem tirar os olhos do curativo que estava fazendo. Cuidei da minha mãe quando ela ficou doente. Aprendi fazendo porque não tinha dinheiro para pagar enfermeira particular. A gente aprende o que precisa quando a situação exige, ela contou, e Bernardo ficou quieto por uns segundos antes de falar de novo. Sinto muito pela sua mãe. E obrigado por cuidar de mim com tanto cuidado, ele disse. E tinha uma sinceridade naquilo que fez Helena olhar para ele e sorrir um pouquinho. As conversas entre eles foram surgindo naturalmente, principalmente à tarde, quando Bernardo já tinha tomado todos os remédios da manhã e estava um pouco mais disposto, menos irritado com a situação. Ele perguntava sobre a vida dela e Helena contava sem esconder nada, sem vergonha. Falava sobre a faculdade de administração que fazia à noite, sobre o sonho de um dia ter o próprio negócio, talvez uma empresa de consultoria ou algo assim. Bernardo ouvia com atenção genuína, fazia perguntas inteligentes, e Helena percebia que ele não estava só fazendo conversa para passar o tempo. Estava realmente interessado. Você estuda administração e trabalha durante o dia. Deve ser puxado, ele comentou, e ela deu de ombros. É puxado sim, mas eu sempre soube que se eu quisesse alguma coisa na vida, ninguém ia entregar de bandeja. Então eu corro atrás. Ela respondeu com aquela determinação que era a marca dela. Bernardo começou a contar sobre a empresa dele também, sobre como tinha começado trabalhando em construção civil ainda adolescente, carregando tijolo, e foi subindo até abrir a própria construtora. Ele vinha de família simples também.
O pai era pedreiro, a mãe costureira, e eles tinham morrido num acidente de ônibus quando Bernardo tinha 22 anos. Foi com o dinheiro do seguro que ele tinha conseguido o capital inicial para começar o negócio. Por isso eu sei dar valor em gente trabalhadora, Helena. Eu reconheço quando alguém está batalhando de verdade. Não está só esperando que as coisas caiam do céu. Ele disse, e Helena sentiu uma conexão se formando ali. Uma compreensão mútua de duas pessoas que vieram de baixo e sabiam o que era lutar. As tardes foram virando momento de companhia mesmo, além dos cuidados médicos. Helena levava livros para ler enquanto ficava no quarto caso Bernardo precisasse de alguma coisa. Mas acabava que eles conversavam mais do que qualquer outra coisa. Ele contava casos da empresa, projetos que estava tocando e ficava impressionado quando Helena dava opiniões inteligentes sobre gestão, sobre organização. Você devia estar trabalhando em empresa, não cuidando de velho machucado, ele brincou um dia, e Helena riu. Você não é velho, Bernardo. E eu estou exatamente onde preciso estar agora, fazendo o que preciso fazer. Cada coisa no seu tempo, ela respondeu, e tinha uma sabedoria naquilo que fez ele olhar para ela com ainda mais respeito. Uma noite, já no fim da segunda semana, Helena estava ajudando Bernardo a fazer os exercícios leves que o fisioterapeuta tinha ensinado. Eram movimentos simples com o braço bom e com as pernas, só para não perder massa muscular durante a recuperação. Ela estava de joelhos no chão, guiando a perna dele no movimento certo, e quando olhou para cima, encontrou Bernardo olhando para ela de um jeito diferente. Não era mais só o patrão olhando para a empregada. Era homem olhando para a mulher. Helena sentiu algo estranho no estômago, uma sensação que ela não estava acostumada a sentir, e desviou o olhar rápido, voltando a focar no exercício. Pronto, por hoje já deu. Amanhã a gente continua, ela disse, levantando rápido e arrumando a bainha da blusa que tinha subido um pouco, enquanto ela estava agachada. Quando Helena desceu para se despedir de Dona Lúcia, antes de ir embora, a governanta olhou para ela com aquele jeitinho de quem sabe das coisas e comentou. O senhor Bernardo está bem melhor desde que você chegou, Helena. Não é só o corpo que está sarando, é o humor dele também. Você tem um dom para lidar com ele, ela disse. E Helena agradeceu o elogio, mas saiu dali pensando que talvez Dona Lúcia tivesse percebido algo que ela mesma ainda estava tentando negar para si mesma. Que estava começando a gostar daquele homem difícil, daquele milionário machucado, que tinha mais em comum com ela do que qualquer pessoa imaginaria olhando de fora. A terceira semana começou com Bernardo visivelmente melhor. As costelas ainda doíam, o braço ainda estava engessado, mas ele já conseguia se movimentar sozinho pela maior parte do tempo. Já descia as escadas com cuidado para almoçar na sala de jantar, em vez de ficar preso no quarto o dia inteiro. Helena notava cada pequeno progresso e ficava genuinamente feliz com isso. Comemorava cada vitória como se fosse dela também. Hoje você desceu as escadas sem fazer aquela careta de dor. Está melhorando, ela comentou durante o almoço de uma quarta-feira, e Bernardo sorriu daquele jeito que ele estava sorrindo mais ultimamente, um sorriso de verdade que chegava até os olhos. Dona Lúcia observava os dois de longe e balançava a cabeça, pensando que se ela não conhecesse tão bem o patrão dela, ia jurar que ele estava arrumando desculpa para melhorar devagar só para Helena continuar ali mais tempo. Mas ela não falava nada, só deixava as coisas acontecerem naturalmente, porque na idade dela já tinha aprendido que tem coisa que quanto mais a gente se mete, mais atrapalha. E aqueles dois pareciam estar caminhando para algum lugar, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir ainda. A noite de quinta-feira foi diferente de todas as outras. Helena tinha ido embora no horário normal, 6 da tarde, e estava em casa já pronta para dormir, quando o telefone tocou. Era Dona Lúcia, e pela voz dela dava para perceber que alguma coisa estava errada. Helena, desculpa ligar essa hora, mas o senhor Bernardo está passando muito mal. Ele forçou demais hoje. Tentou fazer uns exercícios sozinho e acho que machucou de novo. Está com muita dor e o Dr. Almeida não está atendendo o celular. Você poderia vir aqui? Eu sei que não é seu horário, mas ele está pedindo por você, a governanta explicou. E Helena nem pensou 2 vezes.
Eu já estou indo, Dona Lúcia. Chego aí em meia hora, ela disse. Desligou, pegou a bolsa e saiu correndo para pegar ônibus. Quando chegou na mansão, Dona Lúcia já estava esperando na porta, preocupada. Elas subiram correndo para o quarto de Bernardo, e Helena encontrou ele deitado na cama, pálido, suando frio, segurando o lado esquerdo do tórax com a mão boa. Ela se aproximou rápido, sentou na beirada da cama e tocou a testa dele para ver se estava com febre. Bernardo, o que você fez? Forçou demais? Ela perguntou. E ele fez que sim com a cabeça, com a respiração curta de quem está sentindo dor forte. Helena olhou para Dona Lúcia e pediu água, toalha fria e o remédio para a dor que estava guardado no criado mudo. Mas quando ela olhou o relógio, percebeu que ainda faltavam 40 minutos para a próxima dose, e dar antes do tempo podia ser perigoso. Bernardo, ainda não está na hora do remédio. Se eu te der agora, pode fazer mal, pode dar overdose. Você vai precisar aguentar até às 10 horas, Helena explicou, e viu a frustração no rosto dele. Ela pensou rápido no que podia fazer para ajudar, e lembrou de umas técnicas de relaxamento que tinha aprendido quando cuidava da mãe. Eu vou ficar aqui com você. Vou tentar te ajudar a relaxar para a dor diminuir um pouco. Confia em mim? Ela perguntou, e Bernardo assentiu. Helena pediu para Dona Lúcia trazer óleo de massagem. E quando a governanta voltou com o frasco, Helena pediu licença e começou a fazer massagem suave nos ombros dele, no pescoço, em pontos que ajudavam a relaxar a musculatura toda. Respira fundo, devagar. Tenta focar na respiração, não na dor. Ela ia falando baixinho, quase sussurrando. E Bernardo fechou os olhos tentando seguir as instruções. Dona Lúcia ficou ali por mais uns minutos, mas quando viu que Helena tinha a situação sob controle, ela se despediu e foi para o quarto dela, não sem antes dizer que qualquer coisa era só chamar. Ficaram só os dois no quarto, Helena ainda fazendo a massagem com cuidado e Bernardo começando a relaxar aos poucos. Você não precisava ter vindo aqui essa hora da noite, Helena. Mas eu precisava de você. Ele confessou, com os olhos ainda fechados, e tinha uma vulnerabilidade naquilo que fez o coração de Helena apertar no peito. Eu vim porque quis. E vim porque você precisava, não é só trabalho, Bernardo. Se eu me importo com você de verdade, ela respondeu, e foi a primeira vez que ela admitiu isso em voz alta, mesmo que ainda não tivesse coragem de dizer exatamente o quanto se importava. Os minutos foram passando, e a dor de Bernardo foi diminuindo com o relaxamento. Helena parou a massagem, mas continuou sentada na beirada da cama, só fazendo companhia. Eles começaram a conversar baixo, daquele jeito de quem conversa de madrugada, quando as defesas estão baixas e a gente fala a verdade que de dia não teria coragem de falar. Bernardo contou que estava com medo de não voltar a ser quem era antes do acidente, que estava com medo de ficar com sequelas, de não conseguir mais trabalhar do jeito que trabalhava. E Helena ouviu tudo com paciência, sem julgar, sem tentar minimizar os medos dele com aquelas frases prontas, que não ajudam nada. Sabe, eu nunca fui de me abrir com ninguém. Sempre fui o homem forte, o que resolve tudo, o que não pode demonstrar fraqueza. Mas com você eu sinto que posso ser eu mesmo, que posso ter medo, que posso precisar de ajuda, Bernardo disse, olhando para ela com uma intensidade que fez Helena segurar a respiração. Ela sorriu daquele jeito gentil dela e respondeu, todo mundo tem medo, Bernardo. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento. Não é vergonha nenhuma admitir isso. E eu estou aqui. Não vou te julgar, não vou te achar fraco. Vou só te ajudar a passar por isso. Foi aí que a conversa tomou um rumo que nenhum dos dois estava esperando. Bernardo, talvez por causa da dor ainda latejando, talvez por causa da vulnerabilidade da noite, resolveu fazer uma pergunta que estava engasgada na garganta dele há dias. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode mandar eu calar a boca se for invasivo demais. Ele começou. E ela fez sinal para ele continuar. Você falou que não tem namorado, mas você já teve? Já se envolveu sério com alguém? Ele perguntou. E Helena percebeu que tinha mais por trás daquela pergunta do que só curiosidade. Ela pensou por uns segundos se devia responder, se devia abrir aquele pedaço da vida dela, mas decidiu que sim,
que confiava nele o suficiente para isso. Nunca tive namorado sério, Bernardo. Tive uns flertes na época de escola, uns beijos bobos em festas, mas nada que fosse relacionamento de verdade. Nunca tive tempo. Nunca foi prioridade. E para ser sincera, nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar isso. Ela contou, sendo honesta como sempre era. Bernardo ficou quieto, processando aquilo, e então fez a pergunta que estava realmente querendo fazer desde aquela noite da confissão que Helena tinha mencionado cuidar da mãe. Intimidade? Você já se entregou para alguém dessa forma? Ele perguntou, e a voz dele saiu quase num sussurro, como se tivesse medo da resposta. O quarto ficou em silêncio. Helena olhou para as próprias mãos, respirou fundo, e então olhou direto nos olhos dele quando respondeu. Eu nunca dormi com um homem, Bernardo. Nunca me entreguei assim para ninguém, ela disse. E não tinha vergonha na voz, não tinha timidez, só tinha verdade. Bernardo ficou olhando para ela como se estivesse vendo ela pela primeira vez, e Helena continuou falando, porque sentiu que precisava explicar. Não é por religião, não é por medo, não é por nada disso. É porque eu sempre quis que a primeira vez fosse especial. Que fosse com alguém que eu amasse de verdade, que me respeitasse, que me visse como pessoa e não como conquista. E eu nunca conheci ninguém assim até recentemente, ela completou, e deixou a última parte no ar. Deixou Bernardo interpretar como quisesse. Bernardo estendeu a mão boa, e Helena colocou a mão dela na dele. Ele apertou com delicadeza, como se estivesse segurando algo precioso que pudesse quebrar se apertasse forte demais. Você é uma mulher rara, Helena, numa sociedade onde tudo é tão descartável, onde as pessoas se entregam por tão pouco. Você escolheu preservar algo que é seu, que é precioso. Isso mostra o quanto você se respeita, o quanto você sabe o seu valor, ele disse, e tinha admiração genuína naquelas palavras. Não era julgamento, não era pena, era respeito puro. Helena sentiu os olhos encherem de lágrima, porque era a primeira vez que alguém entendia aquilo sem achar que ela era esquisita, sem achar que ela estava presa no passado, sem achar que tinha algo errado com ela. Obrigado por confiar em mim, por me contar isso. Eu prometo que vou guardar isso com o respeito que merece, Bernardo falou, e continuou segurando a mão dela. Eles ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois mediu, só existindo ali naquele momento, naquela conexão que tinha se formado entre duas pessoas que tinham vindo de mundos diferentes, mas que se entendiam de um jeito que era raro de encontrar. Quando finalmente deu 10 horas, Helena deu o remédio para Bernardo, esperou ele tomar, arrumou os travesseiros para ele ficar mais confortável e disse que ia ficar ali até ele dormir. Bernardo adormeceu com a mão ainda entrelaçada na dela, e Helena ficou sentada ali na beirada da cama, olhando para aquele homem que tinha entrado na vida dela como patrão e que estava se tornando muito mais do que isso. Ela sabia que estava se apaixonando, sabia que estava perigoso, sabia que aquilo podia acabar mal, porque no fim das contas eles eram de mundos muito diferentes. Mas naquele momento, com a mão dele na dela, com a respiração dele ficando mais calma, com a paz voltando para o rosto dele, Helena decidiu que ia deixar acontecer, que ia sentir aquilo tudo, que ia se permitir viver aquela história, mesmo sem saber o final. Depois daquela noite da confissão, alguma coisa mudou entre Helena e Bernardo. Não foi uma mudança brusca, daquelas que todo mundo percebe de longe, mas foi uma mudança profunda, do tipo que transforma a base de uma relação. Eles começaram a se olhar de um jeito diferente, a perceber detalhes um no outro que antes passavam despercebidos. Bernardo reparava no jeito que Helena prendia o cabelo quando ia fazer alguma tarefa que exigia mais atenção, no sorriso pequeno que ela dava quando achava que ninguém estava olhando, no jeito delicado que ela tinha de tocar nele mesmo quando estava só cuidando dos curativos. E Helena reparava no jeito que os olhos dele acompanhavam ela quando ela atravessava o quarto, no tom de voz mais suave que ele usava quando falava com ela, na forma como ele arrumava desculpa para ela ficar mais tempo mesmo, quando não precisava de cuidados médicos. As semanas foram passando, e Bernardo ia melhorando cada vez mais.
Já conseguia tomar banho sozinho. Já descia e subia as escadas sem ajuda. Já passava boa parte do dia trabalhando no escritório que tinha no primeiro andar da mansão. Mas, mesmo assim, ele sempre arrumava um motivo para chamar Helena. Você pode me ajudar a organizar esses documentos? Eu ainda não consigo usar a mão esquerda direito, ele pedia, mesmo quando os documentos não precisavam de organização nenhuma. Ou então, você se importa de ficar aqui enquanto eu faço essas ligações? Às vezes eu preciso anotar alguma coisa rápido e com uma mão só fica difícil, ele inventava. E Helena fingia que acreditava naquelas desculpas, porque no fundo ela queria ficar perto dele tanto quanto ele queria ter ela por perto. Foi durante uma dessas tardes no escritório que Bernardo descobriu que Helena tinha muito mais talento para a administração do que ela mesma acreditava. Ele estava analisando a proposta de um projeto novo, uma obra grande que ia exigir gestão complexa de equipes e materiais, e estava em dúvida sobre a melhor forma de estruturar o cronograma. Helena estava sentada na poltrona do outro lado da mesa, supostamente só fazendo companhia, mas quando ele pensou alto sobre o problema, ela deu uma opinião. Se você dividir as equipes por especialidade em vez de por área física da obra, consegue otimizar o tempo. Enquanto um grupo termina a fundação de um bloco, o outro já pode estar começando a estrutura de outro bloco, e você ganha tempo sobreposto em vez de trabalhar linear, ela sugeriu, e Bernardo olhou para ela surpreso. De onde você tirou isso? Isso é exatamente o que eu estava tentando resolver e não conseguia encaixar, ele perguntou. E Helena deu de ombros, meio sem jeito com a atenção dele. Eu estudo gestão de projetos na faculdade. A gente aprende sobre otimização de processos, sobre como ganhar eficiência sem perder qualidade. Só apliquei o que aprendi na teoria para o problema real que você estava tendo, ela explicou. E Bernardo ficou olhando para ela com uma expressão que era mistura de admiração e algo mais que Helena não conseguiu decifrar completamente. Helena, você é brilhante. Você sabe disso? Ele disse, e o jeito que ele falou fez o coração dela bater mais rápido. Eu sou esforçada, Bernardo. Brilhantes são outras pessoas, ela tentou minimizar, mas ele não aceitou. Não, você é brilhante mesmo, inteligente, dedicada e ainda tem essa humildade toda. É uma combinação rara, ele insistiu, e Helena sentiu o rosto esquentar. Naquela mesma semana, Bernardo fez uma proposta que pegou Helena de surpresa. Eles estavam jantando juntos, porque tinha virado rotina dele pedir para ela ficar para o jantar antes de ir embora, e Dona Lúcia sempre preparava comida suficiente para dois. Helena, eu estava pensando aqui. Sua faculdade é pública, certo? E tem nível bom, mas não é das melhores em termos de estrutura, laboratórios, essas coisas. Ele começou. E Helena confirmou que sim, que era isso mesmo. Eu queria te fazer uma proposta. Deixa eu pagar uma faculdade particular para você, uma das melhores de São Paulo. Você tem talento demais para estar numa instituição que não te oferece toda a estrutura que você merece. Ele ofereceu, e falou aquilo com uma sinceridade que mostrava que era um gesto genuíno, sem segunda intenção. Mas Helena balançou a cabeça, com aquela firmeza gentil que era a marca dela. Bernardo, eu agradeço de coração a oferta. Eu sei que você está fazendo isso porque se importa comigo. E isso significa muito. Mas eu não posso aceitar, ela respondeu, e viu a confusão no rosto dele. Por que não? Não é caridade, Helena. É investimento em alguém que merece. Ele tentou argumentar, mas ela continuou firme. É exatamente por isso que eu não posso aceitar. Porque eu preciso conquistar as coisas sozinha, Bernardo. Se eu aceitar que você pague minha faculdade, por mais que seja um gesto lindo da sua parte, eu vou sentir que traí meus próprios valores. Eu sempre lutei para conseguir tudo com meu próprio esforço e preciso continuar assim. Não é teimosia, é questão de identidade mesmo. Ela explicou olhando direto nos olhos dele. Bernardo ficou em silêncio por uns segundos. E então sorriu, daquele jeito que iluminava o rosto inteiro dele. Você é incrível, sabia? A maioria das pessoas ia aceitar sem pensar duas vezes. Mas você não. Você tem princípios que não negocia nem quando a oferta é boa. Isso só me faz te admirar ainda mais, ele disse. E Helena sentiu algo se mexer dentro do peito dela,
uma sensação de ser vista de verdade, de ser compreendida exatamente como ela era, sem precisar mudar nada para se encaixar nas expectativas de alguém. Obrigada por entender, Bernardo. E obrigada por se importar o suficiente para fazer a oferta. Ela agradeceu. E os dois continuaram o jantar conversando sobre outros assuntos, mas com aquela sensação no ar de que tinham acabado de passar por mais um teste de compatibilidade e tinham passado com louvor. Os dias foram se transformando em semanas e as semanas em um mês completo, desde que Helena tinha começado a trabalhar ali. Bernardo já estava praticamente recuperado. Faltava só tirar o gesso do braço, coisa que ia acontecer na semana seguinte, e os dois sabiam que quando isso acontecesse, quando ele estivesse completamente bem, não ia ter mais justificativa para Helena continuar trabalhando ali como cuidadora. Esse pensamento pairava no ar entre eles, mas nenhum dos dois tinha coragem de falar sobre isso ainda. Era como se, enquanto não verbalizassem, pudessem continuar naquela bolha onde eram só eles dois, sem preocupação com o que vinha depois. Foi numa tarde de sexta-feira, com chuva caindo lá fora e eles dois no escritório, que a proximidade física finalmente virou algo impossível de ignorar. Helena estava ajudando Bernardo a arquivar uns documentos numa estante alta, e ela estava na ponta dos pés, tentando alcançar a prateleira de cima. Bernardo estava do lado dela, segurando a pilha de papéis que ela ia pegando, e num movimento ela perdeu o equilíbrio. Ele largou os papéis e segurou ela pela cintura, impedindo que ela caísse, e de repente eles estavam muito perto, com os rostos a centímetros de distância. Com a respiração de um batendo no rosto do outro, Helena sentiu as mãos dele firmes na cintura dela, sentiu o calor do corpo dele mesmo através da roupa, e quando olhou nos olhos dele, viu ali um desejo que ela tinha certeza que estava espelhado nos olhos dela também. Eles ficaram assim por segundos que pareceram horas, nenhum dos dois se mexendo, só se olhando, só sentindo aquela tensão toda que tinha sido construída durante semanas e que agora estava ali entre eles, palpável, impossível de negar. Foi Bernardo quem finalmente se afastou, soltando a cintura dela devagar como se doesse fazer aquilo. Desculpa, você ia cair, ele disse, e a voz saiu rouca, diferente do normal. Obrigada por me segurar, Helena respondeu, e a voz dela também saiu baixa, carregada de uma emoção que ela não estava conseguindo esconder. Eles voltaram a arrumar os documentos em silêncio, mas o clima tinha mudado, tinha ficado carregado de algo que nenhum dos dois sabia ainda como lidar. Naquela noite, antes de Helena ir embora, Bernardo a chamou para conversar na varanda dos fundos da mansão. Tinha parado de chover, e o jardim estava com aquele cheiro de terra molhada que Helena sempre achou reconfortante. Eles se sentaram num banco de madeira e Bernardo ficou olhando para o jardim por um tempo antes de começar a falar. Helena, eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Na verdade, sobre várias coisas. Ele começou, e ela sentiu o coração acelerar. Quando você chegou aqui há um mês, eu estava num momento péssimo da minha vida. Não era só o acidente, não era só a dor física. Eu estava sozinho, amargurado, achando que a vida não fazia sentido. Eu tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha tudo o que muita gente sonha em ter, mas não tinha nada que realmente importasse. Ele contou, e Helena ouviu em silêncio, deixando ele falar. E aí você apareceu. Uma mulher que não se curvou na frente de mim, que não ficou impressionada com o dinheiro, que me tratou como pessoa e não como conta bancária. Você cuidou de mim não porque era obrigação do trabalho, mas porque você realmente se importava. Você me fez rir de novo, me fez ter esperança de novo, me fez sentir que eu não era só um empresário bem-sucedido, mas era um homem que merecia ser cuidado, ele disse, e a voz dele estava carregada de emoção. Helena sentiu os olhos encherem de lágrima, porque ela sabia o que estava vindo, sabia e ao mesmo tempo tinha medo de acreditar. O que eu estou tentando dizer, Helena, é que eu me apaixonei por você, profundamente, completamente. Eu sei que sou mais velho, eu sei que a gente vem de mundos diferentes, eu sei que pode parecer loucura, mas eu nunca senti por ninguém o que eu sinto por você, Bernardo confessou, virando para olhar direto para ela. Helena estava com lágrimas escorrendo pelo rosto,
mas estava sorrindo ao mesmo tempo. Bernardo, eu também estou apaixonada por você. Eu tentei lutar contra isso, tentei me convencer de que era só admiração, só gratidão pelo trabalho, mas não era nada disso. Era amor crescendo todo dia, com cada conversa, com cada olhar, com cada momento que a gente passou junto. Ela confessou de volta, e viu os olhos dele brilharem. Bernardo levantou a mão boa e tocou o rosto dela com delicadeza, enxugando as lágrimas com o polegar. Eu sei que você tem seus princípios, que você precisa conquistar as coisas sozinha, e eu respeito isso. Mas deixa eu estar do seu lado, deixa eu te apoiar, te admirar, te amar. Não como patrão, não como alguém que quer te mudar, mas como homem que te ama exatamente do jeito que você é. Ele pediu, e Helena assentiu, ainda chorando. A confissão daquela noite na varanda mudou tudo entre Helena e Bernardo, mas mudou de um jeito natural, como quando uma flor que estava em botão finalmente se abre e mostra toda a sua beleza. No sábado de manhã, Helena acordou com o coração mais leve do que tinha estado em muito tempo, com aquela sensação boa de quem sabe que está vivendo o começo de algo importante. Ela tinha combinado de passar o final de semana inteiro com Bernardo, porque Dona Lúcia ia viajar para visitar a filha no interior, e ele ainda precisava de alguém por perto, pelo menos oficialmente. Mas os dois sabiam que aquele final de semana não era mais sobre cuidados médicos. Era sobre duas pessoas que tinham acabado de confessar que estavam apaixonadas e que queriam passar tempo juntas. Quando Helena chegou na mansão por volta das 10 da manhã, Bernardo estava te esperando na porta. E o sorriso que ele deu quando viu ela foi diferente de todos os outros sorrisos que tinha dado antes. Era um sorriso de homem apaixonado, vendo a mulher que ama, sem vergonha, sem esconder. "Bom dia, lindas", ele disse, e foi a primeira vez que ele a chamou assim. E Helena sentiu borboletas no estômago como se fosse adolescente. "Bom dia, Bernardo", ela respondeu, entrando na casa que já tinha se tornado familiar, mas que agora parecia diferente. Parecia ter uma energia nova no ar. Eles passaram a manhã juntos de um jeito que nunca tinham passado antes. Não tinha rotina de remédios, não tinha curativos para trocar, não tinha exercícios de fisioterapia. Era só eles dois conversando, rindo, conhecendo um ao outro de um jeito mais profundo. Bernardo contou sobre a infância dele, sobre como era crescer filho de pedreiro numa época em que dinheiro era curto e sonhos pareciam luxo de rico. Contou sobre o pai que chegava em casa cansado todo dia, mas que sempre arrumava energia para brincar com o filho. Sobre a mãe que fazia milagre com pouco dinheiro para botar comida na mesa. E Helena contou sobre a mãe dela, sobre como tinha sido difícil ver a mulher que sempre foi forte definhar por causa da doença, sobre como tinha sido doloroso, mas também libertador, quando ela finalmente descansou depois de tanto sofrer. O almoço foi especial, porque Bernardo fez questão de cozinhar. Ele não era nenhum chefe, mas sabia fazer um macarrão decente com molho de tomate caseiro, e insistiu que queria fazer aquilo para Helena. Ela ficou sentada num banquinho da cozinha, vendo ele se movimentar ali com o braço ainda engessado, mas já bem mais ágil, e sentiu uma ternura enorme vendo aquele homem que mandava em tanta gente no trabalho, que era acostumado a ter empregados fazendo tudo por ele, ali se esforçando para fazer um almoço simples só porque queria agradar ela. "Você não precisava fazer isso, Bernardo. A gente podia ter pedido comida", ela disse, mas ele balançou a cabeça. "Eu queria fazer. Queria mostrar para você que eu sei cuidar também, que não sou só o empresário acostumado a ser servido. Com você eu quero ser diferente, quero ser parceiro de verdade", ele explicou, e Helena sentiu o coração derreter um pouco mais. Depois do almoço, que ficou gostoso mesmo não sendo nada sofisticado, eles foram para a sala de estar, aquela que tinha uma janela enorme que dava para o jardim. Sentaram no sofá um do lado do outro, e a proximidade agora era consciente, proposital. Não era mais acidental, como tinha sido durante todas aquelas semanas. Bernardo passou o braço bom pelos ombros dela, e Helena se aconchegou nele, encaixando perfeitamente como se tivessem sido feitos para aquilo. Ficaram assim por um tempo, só curtindo a companhia um do outro, sem precisar falar nada, porque tinha silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. "Helena,
Posso te fazer uma pergunta? Bernardo quebrou o silêncio e ela fez que sim. Você tem medo? Do que está acontecendo entre a gente? Ele quis saber. E Helena pensou antes de responder porque queria ser honesta. Tenho um pouco de medo, sim. Medo de me machucar, medo de isso ser bom demais para ser verdade. Medo de acordar e descobrir que foi tudo ilusão. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca senti algo tão certo na minha vida. É estranho isso, ter medo e ter certeza ao mesmo tempo, ela confessou, e sentiu ele apertar o abraço. Eu também tenho medo. Medo de não ser suficiente para você. Medo de você acordar um dia e perceber que merece alguém melhor, alguém da sua idade, alguém sem esse passado todo que eu carrego. Mas eu prometo uma coisa para você, Helena. Eu vou te respeitar sempre. Vou respeitar seu tempo, seus limites, seus sonhos. Não vou tentar te mudar. Não vou tentar te moldar para caber na minha vida. Eu quero construir uma vida que seja nossa, onde os dois tenham espaço para ser quem são. Ele prometeu. E o jeito que ele falou fez Helena ter certeza de que estava fazendo a escolha certa em se permitir sentir aquilo tudo. A tarde foi passando suave, e quando o sol começou a se pôr, Bernardo teve uma ideia. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa, ele disse, pegando na mão dela e levando ela para a área externa da mansão. Tinha uma varanda grande que Helena já conhecia, mas dessa vez Bernardo tinha preparado algo especial. Tinha uma mesa posta com toalha branca, velas acesas e um jantar que ele tinha pedido para ser entregue de um restaurante bom. Quando você pediu isso? Helena perguntou surpresa, e ele sorriu meio sem jeito. Ontem à noite, depois que você foi embora. Eu queria fazer essa noite ser especial para a gente, ele admitiu, e Helena ficou tocada com o cuidado dele. Eles jantaram ali na varanda, com o céu ficando cada vez mais escuro e as estrelas começando a aparecer. A comida estava deliciosa, mas nenhum dos dois estava prestando muita atenção no que estava comendo, porque estavam mais interessados em olhar um para o outro, em conversar, em viver aquele momento. Quando terminaram de comer, Bernardo se levantou e estendeu a mão para Helena. Dança comigo? Ele pediu, e ela riu porque não tinha música tocando. Mas ele pegou o celular, colocou uma música suave e puxou ela para perto. Dançar com o braço engessado não era fácil, mas eles se ajeitaram, com ela encostando a cabeça no peito dele, com ele segurando ela pela cintura com a mão boa e se movendo devagar, apenas balançando no lugar. Foi ali, dançando naquela varanda sob as estrelas, que Bernardo decidiu que não queria esperar mais. Ele afastou Helena só um pouquinho, o suficiente para poder olhar no rosto dela, e tocou o queixo dela com delicadeza, fazendo ela olhar para cima e encontrar os olhos dele. Helena, eu estou louco para te beijar desde aquela tarde no escritório, quando você quase caiu e eu te segurei. Mas eu queria que fosse no momento certo, num momento especial. Posso te beijar agora? Ele perguntou, e o fato dele pedir permissão de respeitar ela o suficiente para perguntar, em vez de simplesmente fazer, deixou Helena ainda mais apaixonada. Por favor, ela sussurrou, e foi tudo o que ele precisava ouvir. Bernardo se inclinou devagar, dando tempo para ela mudar de ideia se quisesse. Mas Helena não queria mudar de ideia. Ela queria aquilo tanto quanto ele. Quando os lábios deles finalmente se tocaram, foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo começou suave, delicado, como um primeiro beijo deve ser, com os dois descobrindo o gosto um do outro, o encaixe dos lábios, o ritmo da respiração. Helena nunca tinha beijado daquele jeito, nunca tinha sentido aquela eletricidade percorrendo o corpo todo só por causa de um beijo. As mãos dela foram para a nuca dele, os dedos se entrelaçando nos cabelos curtos, e ela se permitiu se entregar completamente àquele momento. O beijo foi ficando mais intenso aos poucos, mais profundo, mais urgente. Mas Bernardo manteve o respeito. Não deixou as mãos vagarem além da cintura dela. Não pressionou para nada além daquilo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando mais rápido, e Helena estava com as bochechas coradas, com os olhos brilhando. Uau! Foi tudo o que ela conseguiu dizer, e Bernardo riu daquele jeito feliz de quem acabou de ganhar o melhor presente do mundo.
Uau, é uma boa definição, ele concordou, puxando ela para mais um abraço, para mais um beijo, e depois para outro, porque agora que tinha começado, nenhum dos dois queria parar. Eles ficaram ali na varanda por horas, beijando, conversando, beijando de novo, só aproveitando a companhia um do outro. E quando finalmente entraram para dentro da casa, já passava da meia-noite. Helena ia dormir no quarto de hóspedes, como eles tinham combinado, porque mesmo apaixonados, mesmo namorando oficialmente agora, Bernardo tinha prometido que ia respeitar o tempo dela. Boa noite, meu amor, ele disse quando se despediram no corredor, e foi a primeira vez que ele a chamou assim, e Helena sentiu que podia se acostumar fácil com aquilo. Boa noite, Bernardo, e obrigada por essa noite perfeita. Ela respondeu dando mais um beijo rápido nele antes de entrar no quarto. Ela deitou na cama com o coração ainda acelerado, tocando os lábios com os dedos, revivendo cada segundo daquele primeiro beijo, e soube que aquela tinha sido uma das melhores noites da vida dela. As semanas que se seguiram àquele final de semana foram como viver num sonho acordado para Helena. Ela e Bernardo estavam oficialmente namorando, e mesmo com a rotina puxada dela entre trabalho e faculdade, os dois faziam questão de se ver todo dia. O contrato dela como cuidadora tinha acabado, porque Bernardo já estava completamente recuperado, mas ele não quis que ela fosse embora da vida dele. Ofereceu para ela continuar trabalhando na mansão, mas dessa vez como assistente pessoal dele na empresa, ajudando com organização, gestão de projetos, essas coisas que ela tinha talento natural. E dessa vez, Helena aceitou, porque não era favor, era trabalho de verdade, baseado na competência dela. Helena fazia questão de manter a própria casa, aquele apartamento pequeno que dividia com uma colega de faculdade. Bernardo tinha sugerido que ela se mudasse para a mansão, mas ela tinha sido firme. Eu preciso manter minha independência, Bernardo. Não é sobre você, é sobre mim. Eu preciso saber que se um dia, por qualquer motivo, a gente não der certo, eu tenho para onde ir, eu tenho minha vida. Não é desconfiança, é autocuidado, ela explicou. E ele tinha respeitado, mesmo que no fundo quisesse acordar com ela todo dia. Então eles se viam durante o dia no trabalho. E à noite, quando ele buscava ela na faculdade, para jantarem juntos, ou simplesmente ficarem conversando. A relação entre os dois era diferente de qualquer coisa que Helena tinha visto ou ouvido falar. Não tinha aquele drama todo de relacionamento comum, não tinha briga por ciúme, não tinha joguinho de poder. Era simples, era saudável, era maduro. Quando um discordava do outro, conversavam até chegarem num consenso. Quando um estava chateado, falava. Não ficava guardando até explodir. E Bernardo era atencioso de um jeito que fazia Helena se sentir valorizada todo dia. Ele mandava mensagem de bom dia, mandava flores para a faculdade dela sem motivo específico, perguntava como tinha sido o dia dela com interesse genuíno, lembrava de detalhes pequenos que ela mencionava em conversas. Foi numa quinta-feira à noite, 2 meses depois do primeiro beijo, que Bernardo levou Helena para conhecer uns amigos empresários dele. Era um jantar informal na casa de um deles, e Helena tinha ficado nervosa com a ideia. Bernardo, eu não sei se vou me encaixar. Esse pessoal todo é rico, acostumado com um mundo que eu não conheço. E se eu falar alguma bobagem? E se eles acharem estranho você namorando a ex-empregada? Ela tinha desabafado durante a semana, e ele tinha sido firme na resposta. Helena, você vale mais do que qualquer pessoa que vai estar naquele jantar. Você tem inteligência, tem caráter, tem educação, que não vem de escola cara, mas vem de dentro. E se alguém achar estranho, o problema é dessa pessoa, não nosso. Eu estou orgulhoso de estar com você, e vou mostrar isso para todo mundo, ele garantiu. O jantar foi surpreendentemente tranquilo. Helena tinha se vestido simples, mas elegante, com um vestido preto básico que Bernardo tinha dado de presente, e quando chegaram ela foi recebida com educação por todos. Durante o jantar, acabou conversando bastante com as esposas e namoradas dos empresários, e descobriu que várias delas também tinham histórias de superação, também tinham vindo de famílias simples. Uma delas, Cristina, esposa de um dos sócios de Bernardo, puxou Helena para um canto depois do jantar e falou com sinceridade. Eu vi o jeito que o Bernardo olha para você. Nós conhecemos ele há anos e nunca vimos ele assim com ninguém.
Você fez bem para ele e trouxe uma luz que a gente não via há muito tempo. Fica tranquila, ninguém aqui está te julgando. A gente só quer que ele seja feliz, ela disse, e Helena sentiu um alívio enorme. A intimidade física entre Helena e Bernardo ia crescendo de forma natural, mas sempre respeitosa. Eles se beijavam muito, se abraçavam, dormiam juntos às vezes, mas Bernardo mantinha a palavra de não pressionar ela para nada, além do que ela estivesse pronta. Tinha noites que Helena dormia na mansão, no quarto de hóspedes, e eles ficavam conversando até tarde, deitados na cama dele, só se beijando, se tocando por cima da roupa, descobrindo os corpos um do outro devagar. E tinha momentos que a tensão sexual era quase insuportável, que os dois queriam mais, mas se seguravam, porque Helena ainda não tinha dito que estava pronta, e Bernardo tinha prometido esperar. Foi numa dessas noites, 3 meses depois de terem começado a namorar, que Helena percebeu que estava pronta. Eles estavam deitados na cama dele, ela usando uma camiseta emprestada dele e short, ele só de calça de pijama, e estavam se beijando daquele jeito que já tinha virado costume, aquele beijo lento e profundo que deixava os dois sem ar. As mãos dele estavam na cintura dela, por baixo da camiseta, mas não indo além, e Helena sentiu que queria mais, que confiava nele completamente, que amava ele o suficiente para dar aquele passo. Mas ela não falou nada naquela noite, porque queria que fosse planejado, que fosse especial. Não queria que fosse uma decisão tomada no calor do momento. Na semana seguinte, Helena conversou com Cláudia, porque precisava desabafar com alguém. Eu acho que estou pronta para me entregar para o Bernardo. Não é só desejo físico, é que eu confio nele completamente. Eu amo ele, e eu quero ter essa intimidade com ele, ela contou, e a amiga ficou feliz por ela. Helena, você esperou a vida toda por isso. Tem certeza que é ele? Que é o momento certo? Cláudia quis confirmar, e Helena não teve dúvida ao responder. Tenho certeza absoluta. Ele me respeita, me ama, cuida de mim, me vê como sou. Se não é com ele, não vai ser com ninguém. Helena decidiu que ia acontecer no aniversário dele, que era dali a 2 semanas. Ela planejou tudo com cuidado, conversou com Dona Lúcia, que adorou a ideia, e se ofereceu para ajudar. O plano era fazer um jantar romântico em casa, só os dois, e depois Helena ia contar para ele que estava pronta. Ela comprou roupa íntima bonita, não aquelas coisas vulgares, mas algo delicado, elegante, que a fazia se sentir bonita, mas ainda sendo ela mesma. E passou aquelas 2 semanas nervosa e ansiosa, mas também empolgada, porque sabia que estava tomando a decisão certa. O dia do aniversário de Bernardo chegou. Ele tinha 40 anos e Helena queria que fosse inesquecível. Durante o dia, ela trabalhou normal ao lado dele no escritório, sem deixar transparecer nada. À noite, ele a levou para jantar num restaurante caro. E ela usou o vestido que ele tinha dado, aquele azul marinho que ele disse que combinava com os olhos dela. O jantar foi perfeito, com Bernardo feliz, relaxado, e Helena cada vez mais certa da decisão que tinha tomado. Quando voltaram para a mansão, já passava das 11 da noite, e Dona Lúcia tinha saído como combinado, deixando a casa só para os dois. Foi um aniversário perfeito, Helena. Obrigado por estar na minha vida, por me fazer tão feliz. Bernardo disse quando entraram, puxando ela para um abraço. Helena encostou a cabeça no peito dele, ouviu o coração batendo forte ali, e respirou fundo antes de falar. O presente principal ainda não foi dado, ela disse, se afastando um pouco para olhar no rosto dele. Bernardo ficou confuso, porque ela já tinha dado um relógio caro para ele, que ela tinha comprado com o próprio dinheiro, fazendo questão de não aceitar ajuda. Que presente? Ele perguntou, e Helena segurou as mãos dele, entrelaçando os dedos. Bernardo, eu passei 24 anos da minha vida esperando pelo homem certo, esperando por alguém que me respeitasse, que me amasse de verdade, que me visse como pessoa e não como objeto. E eu encontrei esse homem. Você me mostrou todos os dias que amor de verdade existe, que respeito é possível, que eu mereço ser tratada como prioridade. Ela começou, e viu os olhos dele ficarem mais atentos. Eu quero ficar com você esta noite, Bernardo. Quero me entregar para você completamente.
Eu estou pronta, eu tenho certeza. E eu quero que seja com você, ela confessou, e viu a surpresa no rosto dele. Bernardo ficou em silêncio por uns segundos, só olhando para ela como se quisesse ter certeza de que tinha entendido direito. Helena, você tem certeza? Não precisa se apressar, eu posso esperar quanto tempo for necessário, ele disse, porque mesmo querendo aquilo mais do que qualquer coisa, ele queria que ela tivesse certeza absoluta. Eu tenho certeza, meu amor. Eu te amo. Eu confio em você completamente. E eu quero isso. Eu quero você, ela repetiu, e foi tudo o que ele precisava ouvir. Bernardo segurou o rosto de Helena com as duas mãos, olhando fundo nos olhos dela como se quisesse gravar aquele momento para sempre na memória. Você é o melhor presente que a vida já me deu, Helena, e eu prometo que vou cuidar de você, vou te respeitar, vou fazer isso ser especial como você merece, ele disse, e a voz dele saiu carregada de emoção. Helena sorriu, sentindo os olhos encherem de lágrima, mas eram lágrimas boas, de felicidade, de certeza de que estava fazendo a escolha certa. Ele a beijou com uma delicadeza que fez o coração dela derreter, um beijo lento, profundo, cheio de promessas e de amor. Quando se separaram, Bernardo pegou na mão dela e começou a caminhar em direção à escada. Helena ia ao lado dele, com o coração batendo forte no peito, nervosa, mas não com medo, porque sabia que estava segura com ele. Eles subiram os degraus devagar, sem pressa, e quando chegaram no quarto dele, Bernardo acendeu apenas a luz do abajur, deixando o ambiente suave, acolhedor. Ele se virou para ela, tocou o rosto dela de novo e perguntou mais uma vez: Você tem certeza absoluta? Porque se a qualquer momento você quiser parar, a gente para. Não tem problema nenhum, ele garantiu. E Helena se sentiu ainda mais amada por aquilo. Eu tenho certeza, Bernardo. Eu te amo, ela disse. E foi tudo o que ele precisava ouvir. Bernardo a puxou para mais um beijo, dessa vez mais intenso, mais urgente, e as mãos dele foram para a cintura dela, para as costas dela, sempre respeitoso, mas deixando claro o quanto a desejava. Helena sentia o corpo inteiro reagir àqueles toques, sentia uma eletricidade percorrendo cada centímetro da pele, sentia que estava pronta para aquilo de um jeito que nunca tinha estado antes. As mãos dela foram para os botões da camisa dele, e ela começou a abrir um por um, sentindo os músculos do peito dele sob os dedos, sentindo o coração acelerado dele também. A noite foi se desenrolando de forma natural, com os dois se descobrindo, se entregando, criando uma intimidade que ia além do físico. Bernardo foi cuidadoso, paciente, fazendo questão de que cada momento fosse confortável para Helena, perguntando se estava tudo bem, se ela queria continuar, sendo o homem respeitoso que sempre prometeu ser. E Helena se entregou completamente, confiando nele de um jeito que nunca tinha confiado em ninguém, deixando as barreiras todas caírem, permitindo ser vulnerável de verdade. Quando finalmente se tornaram um, foi perfeito de um jeito que Helena nunca tinha imaginado que pudesse ser. Doeu um pouco no começo, mas era uma dor que logo passou, substituída por uma sensação de completude, de conexão profunda, de amor se materializando da forma mais íntima possível. Bernardo segurou ela durante tudo. Sussurrou palavras de amor, de encorajamento, fez questão de que ela soubesse o quanto era especial para ele. E quando terminou, eles ficaram abraçados, respirando fundo, com os corações ainda acelerados, apenas existindo naquele momento perfeito. A manhã chegou suave, com a luz do sol entrando pela janela e acordando Helena devagar. Ela estava deitada nos braços de Bernardo, a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo o coração batendo num ritmo calmo e constante. Quando abriu os olhos, viu que ele já estava acordado, olhando para ela com aquele sorriso no rosto, daqueles sorrisos que dizem mais do que 1000 palavras. Bom dia, o amor da minha vida, ele disse, e a voz dele saiu rouca de sono, mas cheia de carinho. Helena sorriu, se aconchegando mais nele, sentindo uma felicidade tão grande que parecia que o peito não cabia. Bom dia. Como você está? Ela perguntou, e ele riu baixo. Eu estou feliz demais, Helena. Acordar com você nos meus braços, depois da noite que a gente teve,
É mais do que eu merecia ter na vida. Ele respondeu beijando a testa dela. Helena levantou a cabeça para olhar nos olhos dele, e tinha algo que ela precisava perguntar. Bernardo, você se importa se eu te perguntar uma coisa? Ela começou, e ele fez sinal para ela continuar. A noite foi como você esperava. Eu sei que eu não tenho experiência, que provavelmente fiz tudo errado, e... Ela estava ficando nervosa, mas ele a interrompeu com um beijo. Helena foi perfeita, mais do que perfeita. Foi especial exatamente porque era você, porque tinha amor de verdade, porque tinha entrega verdadeira. Experiência não significa nada perto de verdade, de conexão real. E a gente teve isso, amor. A gente teve algo que muita gente passa a vida inteira procurando e nunca encontra. Ele disse, e o jeito sincero que ele falou tirou toda a insegurança que Helena estava sentindo. E você? Como está se sentindo? Ele perguntou, porque queria saber de verdade, queria ter certeza de que ela estava bem. Eu estou me sentindo completa. Eu não sabia que era possível se sentir tão perto de alguém, tão conectada. Foi exatamente como eu sempre sonhei que seria, Bernardo. Valeu a pena esperar todos esses anos. Ela confessou, e viu os olhos dele brilharem com aquilo. Eles ficaram ali na cama conversando, trocando carinhos, se beijando de vez em quando, só aproveitando a manhã juntos, sem pressa de levantar. Foi quando bateram na porta que eles perceberam que já passava das 10 horas. Era Dona Lúcia, discreta como sempre, que tinha deixado uma bandeja com café da manhã na porta sem entrar, só avisando que estava ali. Bernardo levantou, vestiu a calça do pijama e pegou a bandeja, trazendo para a cama. Tinha café, pão quentinho, frutas, suco, tudo arrumado com capricho. Eles tomaram café da manhã ali mesmo, sentados na cama, conversando sobre planos para o dia, para a semana, para o futuro. E foi durante esse café que Bernardo trouxe à tona algo que estava na cabeça dele há algum tempo. Helena, eu sei que você faz questão de manter sua independência, e eu respeito isso. Mas eu queria que você pensasse em vir morar aqui comigo. Não como favor, não como dependência, mas como casal que se ama e quer construir vida junto. Ele propôs. Helena ficou quieta por uns segundos pensando. Parte dela ainda resistia. Ainda queria manter aquela segurança de ter a própria casa, o próprio espaço. Mas outra parte, a parte que tinha acabado de se entregar completamente para aquele homem, a parte que confiava nele de verdade, queria dizer sim. Posso pensar? Não, é que eu preciso processar, preciso ter certeza de que estou fazendo isso pelos motivos certos, ela pediu, e ele entendeu completamente. Claro que pode pensar. E qualquer decisão que você tomar eu vou respeitar e apoiar, ele garantiu, puxando ela para mais um abraço. 2 meses se passaram desde aquela noite especial do aniversário de Bernardo. Helena tinha finalmente aceitado se mudar para a mansão, depois de muita conversa, e de Bernardo garantir que ela podia manter o apartamento alugado como escritório pessoal se quisesse, como forma de preservar aquele espaço que era só dela. A vida dos dois tinha se encaixado de um jeito que parecia natural, como se sempre tivessem sido feitos para viver juntos. Helena continuava estudando à noite, trabalhando com Bernardo durante o dia, e os dois tinham encontrado um equilíbrio perfeito entre vida profissional e pessoal. Foi numa manhã de terça-feira que Helena acordou se sentindo estranha. Tinha uma náusea leve que não passava. E quando tentou tomar café da manhã, o cheiro do café que sempre amou de repente a fez sentir ainda pior. Ela saiu correndo da cozinha e foi direto para o banheiro, onde vomitou o pouco que tinha no estômago. Bernardo veio atrás, preocupado, segurando o cabelo dela enquanto ela se recuperava. Amor, você está bem? Quer que eu chame o médico? Ele perguntou, mas Helena balançou a cabeça. Deve ser alguma coisa que comi ontem. Já passa, ela disse, mesmo sem ter tanta certeza disso. Mas não passou. Nos dias seguintes, a náusea continuou, sempre pior de manhã. Helena começou a se sentir cansada o tempo todo, daquele cansaço que não passava mesmo depois de uma noite inteira de sono. Ela estava mais sensível também, chorando por bobeira, ficando irritada sem motivo. Inicialmente tentou ignorar, atribuir ao estresse da faculdade que estava na época de provas. Mas no fundo dela,
Algo estava sussurrando uma possibilidade que ela não queria considerar ainda. Foi numa quinta-feira à tarde, durante o almoço com Cláudia, que a amiga jogou na mesa o que Helena estava evitando pensar. Helena, você está grávida, Cláudia disse, sem rodeios, observando a amiga que tinha acabado de recusar o café que sempre tomava depois de comer. Helena ficou pálida, sentindo o estômago revirar de novo, mas dessa vez não era náusea física, era ansiedade pura. Não pode ser, Cláudia. A gente usa proteção sempre, ela argumentou, mas a amiga foi firme. Nada é 100% garantido, Helena. Você está com todos os sintomas clássicos. Náusea, cansaço, sensibilidade nos seios, mudanças de humor. Você precisa fazer um teste, ela insistiu. Helena passou o resto daquela tarde num estado de negação misturado com pânico. Ela tinha 25 anos, estava no meio da faculdade. O relacionamento com Bernardo estava bom, mas ainda era relativamente novo, só 6 meses de namoro. Como ia lidar com um bebê nesse momento? Será que Bernardo ia querer? Será que ele ia achar que ela tinha feito de propósito? 1000 pensamentos passaram pela cabeça dela enquanto voltava para casa. E quando Bernardo perguntou se estava tudo bem, ela mentiu e disse que sim, que estava só cansada. Na sexta-feira de manhã, depois de Bernardo sair para uma reunião, Helena pediu para Dona Lúcia comprar um teste de gravidez na farmácia. A governanta não perguntou nada, só deu um abraço apertado nela, e foi. Quando voltou com 3 testes de marcas diferentes, ficou ali na porta do banheiro dando apoio moral, enquanto Helena fazia. Os 3 minutos de espera foram os mais longos da vida dela, e quando finalmente olhou o resultado, sentiu as pernas bambearem. Positivo. Os 3 testes, positivo. Helena saiu do banheiro com as pernas tremendo e se sentou na cama, segurando os testes na mão, ainda tentando processar aquela informação. Dona Lúcia sentou do lado dela, passou o braço pelos ombros dela e perguntou o óbvio. Deu positivo? E quando Helena fez que sim com a cabeça, a governanta a puxou para um abraço. E agora, filha? O que você está sentindo? Ela quis saber. E Helena deixou as lágrimas caírem. Eu estou com medo, Dona Lúcia. Medo de como o Bernardo vai reagir. Medo de não estar pronta para ser mãe. Medo de estragar tudo o que a gente construiu até agora. Ela desabafou. A governanta ficou quieta por uns segundos e então falou com aquela sabedoria de quem já viveu muito. Helena, o senhor Bernardo ama você. Qualquer um que vê vocês juntos percebe isso. E ele é homem de verdade, homem que assume responsabilidade. Mas você precisa contar para ele, e precisa contar logo. Não é justo deixar ele de fora disso. Helena sabia que Dona Lúcia estava certa, mas o medo ainda era grande demais. Ela passou o dia inteiro ensaiando como ia contar, pensando nas possíveis reações dele, se preparando para o pior, mesmo esperando o melhor. Quando Bernardo chegou em casa no fim da tarde, Helena estava na sala, sentada no sofá, com as mãos suando frio de tão nervosa. Ele entrou com aquele sorriso que sempre dava quando a via. Foi direto beijar ela, mas percebeu que algo estava errado. O que foi, amor? Você está pálida. Ainda está se sentindo mal? Ele perguntou, sentando do lado dela e pegando na mão dela. Helena respirou fundo 3 vezes antes de conseguir falar. Bernardo, a gente precisa conversar. É sério, ela disse, e viu a preocupação tomar conta do rosto dele. Você está me assustando, Helena. O que aconteceu, ele quis saber, e ela decidiu que não adiantava enrolar, que precisava falar logo antes que perdesse a coragem de vez. Eu estou grávida, Bernardo. Ela soltou, e as palavras saíram rápidas, quase num sussurro. O silêncio que se seguiu durou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. Bernardo ficou olhando para ela sem expressão, processando a informação, e Helena sentiu o pânico subir. Eu sei que não planejamos, eu sei que talvez seja cedo demais. Eu sei que você pode achar que... Ela começou a se justificar, as palavras saindo atropeladas, mas ele a interrompeu. Você está grávida? A gente vai ter um bebê? Bernardo perguntou, e a voz dele saiu estranha, embargada. Helena fez que sim com a cabeça, ainda sem conseguir decifrar a reação dele. E então, para surpresa total dela, Bernardo a puxou para um abraço apertado, escondendo o rosto no pescoço dela,
e ela sentiu ele tremer. Quando ele se afastou, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas estava sorrindo, sorrindo daquele jeito que ilumina tudo ao redor. Helena, você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. A gente vai ter um filho. Nosso filho, ele disse, e a voz dele estava carregada de emoção pura. Helena começou a chorar também, mas agora de alívio, de felicidade, de gratidão por ele ter reagido daquele jeito. Você tem certeza? Você não está bravo? Não está pensando que foi armação minha? Ela precisava perguntar. Precisava ter certeza de que ele estava falando sério. Bernardo segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando fundo nos olhos dela. Helena, como eu poderia estar bravo com a notícia de que vou ser pai do filho da mulher que eu amo? Isso é bênção, não é problema. E eu jamais, jamais pensaria que você faria algo assim. Eu confio em você completamente, ele garantiu. E Helena sentiu o último resquício de medo ir embora. Eles ficaram ali abraçados por um tempo, chorando, rindo, processando a notícia juntos. Então Bernardo teve uma ideia. Ele se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela nas dele. E o coração de Helena acelerou, porque ela sabia o que vinha. Helena, eu já estava planejando fazer isso há algumas semanas, mas estava esperando o momento perfeito. E agora eu sei que não existe momento mais perfeito que este. Ele começou e tirou uma caixinha do bolso da calça. Quando abriu, revelou um anel lindo, delicado, com um diamante que brilhava sob a luz da sala. Helena Nogueira, você entrou na minha vida como cuidadora e se tornou meu tudo. Você me mostrou o que é amor de verdade. Me mostrou que eu podia ser feliz de um jeito que nunca imaginei. E agora você está carregando o nosso filho. Está construindo uma família comigo. Você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa? Construir essa vida juntos oficialmente? Ele pediu. E estava emocionado demais para conseguir segurar as lágrimas. Helena nem conseguiu falar. Só conseguiu fazer que sim com a cabeça repetidas vezes, soluçando de tanta emoção. Bernardo colocou o anel no dedo dela, se levantou e a puxou para um beijo que tinha gosto de promessa, de futuro, de família. Quando se separaram, ele se ajoelhou de novo, mas dessa vez na frente da barriga ainda invisível de Helena. Oi, bebê. Aqui é seu pai. Eu sei que você ainda é minúsculo, que talvez nem consiga me ouvir ainda, mas eu queria que você soubesse que já é amado. Muito amado. E eu prometo que vou cuidar de você e da sua mãe para sempre, ele falou. E Helena passou a mão no cabelo dele, chorando de felicidade. Dona Lúcia apareceu na porta da sala. Tinha ouvido tudo de longe e estava chorando também, feliz pelos dois. Ela entrou e deu um abraço nos dois, abençoando aquela família que estava começando. A noite foi de celebração, de planos para o futuro, de conversa sobre como ia ser dali para frente. Bernardo ligou para o médico particular dele e marcou consulta para o dia seguinte, porque queria ter certeza de que estava tudo bem com Helena e com o bebê. E Helena ligou para Cláudia, contando as duas notícias, a gravidez e o pedido de casamento, e a amiga gritou tão alto do outro lado da linha que Bernardo ouviu mesmo estando do outro lado da sala. Os meses de gravidez de Helena foram uma montanha-russa de emoções, mudanças físicas e descobertas. O casamento aconteceu rápido, apenas 2 meses depois do pedido, numa cerimônia íntima no jardim da mansão. Helena tinha feito questão de algo pequeno, só com as pessoas realmente importantes, porque não queria ostentação, queria significado. Estavam lá Cláudia como madrinha, Dona Lúcia, que chorou o tempo todo, alguns amigos próximos de Bernardo e mais ninguém. Helena usou um vestido branco simples, mas lindo, que disfarçava bem a barriguinha que já começava a aparecer, e quando Bernardo a viu entrando no jardim, ao som da música que tinham escolhido juntos, ele não segurou as lágrimas. A gravidez estava indo bem, apesar dos enjoos do primeiro trimestre terem sido intensos. Helena tinha perdido uns quilos no começo, porque não conseguia comer quase nada sem vomitar, e Bernardo tinha ficado preocupado demais, até o médico garantir que era normal e que logo ia passar. E passou, no início do 4º mês. De repente,
Helena acordou num dia sem náusea, com fome de verdade, e comeu tanto no café da manhã que Bernardo ficou surpreso. Acho que nosso bebê finalmente decidiu deixar a mãe em paz, ele brincou, passando a mão na barriga dela que começava a arredondar. Descobrir o sexo do bebê foi um dos dias mais emocionantes. Eles estavam com 4 meses e meio de gravidez quando fizeram o ultrassom morfológico, aquele exame detalhado que mostra tudo sobre o bebê. Helena estava nervosa, apertando a mão de Bernardo, enquanto o médico passava o aparelho pela barriga dela, olhando a tela com atenção. "Querem saber o sexo?" O doutor perguntou com um sorriso, e os dois responderam que sim ao mesmo tempo, ansiosos. "É um menino. Parabéns, vocês vão ter um lindo garoto", ele anunciou, e Bernardo levantou da cadeira para beijar Helena, feliz demais para conseguir ficar quieto. O nome foi escolhido naquela mesma noite. Eles estavam deitados na cama, com Helena apoiada nos travesseiros e Bernardo com a mão na barriga dela, sentindo os primeiros movimentos sutis do bebê. "Arthur", Bernardo disse de repente, e Helena olhou para ele curiosa. "Arthur? De onde você tirou esse nome?" ela perguntou, e ele explicou. "Arthur significa nobre, corajoso. E eu quero que nosso filho seja assim, que tenha nobreza de caráter como a mãe dele, que seja corajoso para ir atrás dos sonhos. Que você acha?" Ele quis saber, e Helena repetiu o nome baixinho, sentindo como soava. "Arthur Philips Nogueira." "Eu amei, Bernardo. É perfeito", ela decidiu. E assim o nome do filho deles estava escolhido. Os preparativos para a chegada de Arthur tomaram conta da casa. Bernardo fez questão de transformar um dos quartos maiores da mansão em quarto de bebê, e envolveu Helena em todas as decisões. Eles escolheram juntos as cores, os móveis, a decoração. Helena tinha insistido em algo simples, nada muito exagerado, e Bernardo tinha concordado. O quarto ficou em tons de azul claro e branco, com móveis de madeira clara, um berço confortável, mas não ostentoso, uma poltrona de amamentação perto da janela. Tinham prateleiras com livros infantis que Bernardo já estava comprando, bichos de pelúcia que ganhavam de presente, e um móbile com estrelas que girava suave tocando uma música de ninar. Helena continuou estudando durante a gravidez toda, recusando a sugestão de Bernardo de que ela trancasse a faculdade. "Eu estou grávida, não doente, Bernardo. Posso continuar estudando perfeitamente." Ela tinha sido firme, e ele respeitou, mas fazia questão de buscar ela toda noite na faculdade, mesmo quando estava cansado do trabalho. Ele não queria que ela andasse de ônibus grávida, e Helena tinha aceitado esse cuidado específico porque fazia sentido mesmo. O chá de bebê foi lindo, organizado por Cláudia e Dona Lúcia juntas. Aconteceu quando Helena estava com 7 meses, com a barriga já bem grande e redonda. Foi na mansão mesmo, no jardim, com decoração delicada em azul e branco, mesa de doces, brincadeiras e muita gente querida. As amigas da faculdade de Helena foram, as esposas dos amigos empresários de Bernardo também, e todo mundo trouxe presente e carinho. Helena ficou emocionada quando viu tanta gente reunida, celebrando a chegada do filho dela, e Bernardo não saiu do lado dela o tempo todo, atencioso, segurando ela quando ficava cansada de ficar em pé, trazendo comida, sendo o marido perfeito que sempre foi. Os últimos meses foram de ansiedade crescente. Helena estava enorme, com dificuldade para dormir porque não achava posição confortável, com as costas doendo, com os pés inchados. Mas mesmo com todo o desconforto, ela estava radiante. Bernardo vivia dizendo que ela estava mais linda grávida. E não era só conversa, ele realmente achava. Amava a barriga redonda, amava passar a mão ali e sentir Arthur chutar. Amava conversar com o filho antes de dormir, contando sobre o dia, sobre os planos que tinha, sobre o quanto já o amava. "Você vai ser um pai incrível, Bernardo", Helena disse uma noite dessas, deitada de lado com ele abraçado por trás, a mão dele repousando na barriga dela. "Eu vou tentar. Quero ser presente, quero participar de tudo. Não quero ser só aquele pai que trabalha e não conhece o próprio filho. Quero trocar fralda, dar banho, acordar de madrugada quando ele chorar. Quero ser pai de verdade", ele respondeu. E Helena sabia que ele estava falando sério porque era assim que Bernardo era, homem de palavra.
Eles montaram a mala da maternidade juntos, com Bernardo seguindo a lista que o médico tinha dado e Helena supervisionando. Roupinhas minúsculas, fraldas, mantas, tudo dobradinho e organizado. A mala ficou pronta perto da porta do quarto, esperando o momento de ser usada. E conforme o 9º mês foi avançando, a ansiedade foi aumentando também. Helena estava com 39 semanas, quando começou a sentir contrações de treinamento. Aquelas que doem, mas não são as de verdade. Cada vez que isso acontecia, Bernardo entrava em pânico, querendo correr para o hospital, até que o médico explicou que era normal e que eles saberiam quando fossem as contrações de verdade. A casa toda estava preparada, o berço montado, as roupinhas lavadas e guardadas, os produtos de higiene do bebê comprados, tudo pronto para a chegada de Arthur. Dona Lúcia tinha preparado e congelado várias refeições para facilitar a vida deles nas primeiras semanas, e tinha se oferecido para ficar acordada à noite ajudando, mas Helena tinha agradecido e dito que ela e Bernardo iam cuidar do filho sozinhos, que precisavam aprender juntos, que aquilo fazia parte de ser pais. Foi numa tarde de domingo, quando Helena estava com 39 semanas e 4 dias, que ela sentiu algo diferente. Uma pressão forte na barriga, uma vontade súbita de ir ao banheiro, e quando foi, percebeu que tinha perdido o tampão mucoso. Ela sabia o que aquilo significava, porque tinha lido todos os livros sobre gravidez que conseguiu encontrar. O trabalho de parto ia começar em breve, podia ser em horas ou em dias, mas ia começar. Ela voltou para a sala onde Bernardo estava vendo televisão e sentou do lado dele, calma. Amor, acho que o Arthur está decidindo que é hora de conhecer a gente, ela disse, e viu o rosto dele ficar pálido e vermelho ao mesmo tempo. Como assim? Você está com contrações? A bolsa estourou? A gente precisa ir para o hospital agora? Ele começou a falar rápido, se levantando, já procurando as chaves do carro, mas Helena segurou a mão dele e puxou ele de volta para o sofá. Calma, Bernardo. Eu só perdi o tampão. Isso significa que o trabalho de parto vai começar em breve, mas não necessariamente agora. Pode demorar até 48 horas ainda. A gente fica de olho nas contrações, e quando começarem regulares, aí sim a gente vai. Ela explicou, muito mais calma do que ele. Bernardo respirou fundo, tentando se acalmar, mas passava a mão no cabelo nervoso, olhando para ela, como se ela pudesse entrar em trabalho de parto a qualquer segundo. Eles passaram o resto daquela tarde e noite em alerta. Bernardo não tirava os olhos de Helena, perguntando de 5 em 5 minutos se ela estava sentindo alguma coisa. Ela ria da preocupação dele, achava fofo como ele estava nervoso, mais nervoso do que ela mesma. À noite foram deitar, mas nenhum dos dois conseguiu dormir direito. E foi de madrugada, por volta das 3 da manhã de segunda-feira, que Helena sentiu a primeira contração de verdade. Doeu de um jeito diferente das outras, mais forte, mais profunda, fazendo ela segurar a respiração. Helena acordou Bernardo tocando no ombro dele, e quando ele abriu os olhos e viu a expressão dela, já sentou na cama rápido. Começou? Ele perguntou, e ela fez que sim. As contrações começaram. Ainda estão espaçadas, tipo uma a cada 20 minutos, mas já dá para sentir que são diferentes, ela explicou. E Bernardo já estava levantando, pegando o celular para cronometrar. Eles passaram as próximas horas acordados, andando pela casa, com Bernardo marcando cada contração, vendo o intervalo ir diminuindo aos poucos. Quando chegou em contrações de 5 em 5 minutos, ele não aguentou mais. A gente vai para o hospital, agora, ele disse. E dessa vez Helena não discutiu porque a dor estava ficando forte mesmo. A corrida para o hospital foi tensa. Bernardo dirigia rápido, mas com cuidado, olhando para Helena a cada 2 segundos, segurando a mão dela quando dava, falando palavras de encorajamento. Você está indo muito bem, amor. A gente já está quase lá. Respira fundo, isso, assim mesmo, ele ia dizendo. E Helena apertava a mão dele a cada contração, respirando como tinha aprendido nas aulas de preparo para o parto. Quando chegaram na maternidade, já tinha uma equipe esperando eles, porque Bernardo tinha ligado avisando que estavam indo. Colocaram Helena numa cadeira de rodas e a levaram direto para o quarto, e Bernardo foi junto, recusando sair nem por um segundo.
O trabalho de parto durou 10 horas no total. 10 horas de contrações cada vez mais fortes, mais próximas, mais dolorosas. Helena suava, gritava, chorava, mas se mantinha forte, fazendo tudo o que o médico e as enfermeiras mandavam. E Bernardo estava ali o tempo todo, segurando a mão dela, enxugando o suor da testa dela com uma toalha molhada, falando no ouvido dela. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Helena. Você consegue. Nosso filho está quase aqui. Só mais um pouquinho, amor. Ele repetia sempre que via ela começar a fraquejar, e aquelas palavras davam força para ela continuar. Quando finalmente o médico disse que estava na hora de fazer força, que o bebê estava coroando, Bernardo chorou. Ele viu a cabeça do filho aparecer, viu Helena fazer uma força sobre-humana, viu o corpo pequenino deslizar para fora e ouviu o primeiro choro. Arthur nasceu às 3h15 da tarde de uma segunda-feira ensolarada, pesando 3,2 kg, medindo 50 centímetros, com pulmões fortes que encheram a sala, com o choro mais bonito que Bernardo já tinha ouvido na vida. É um menino lindo e saudável. Parabéns, papai e mamãe, o médico disse, colocando Arthur ainda todo melecado em cima do peito de Helena. Helena olhou para o filho pela primeira vez e sentiu um amor tão avassalador que não conseguiu segurar o choro. Aquele serzinho minúsculo de olhos fechados, chorando com força, era filho dela, tinha crescido dentro dela, tinha se formado do amor que ela e Bernardo tinham um pelo outro. Ela tocou o rostinho dele com cuidado, sentindo a pele macia, vendo os dedinhos pequeninos se mexendo, e sussurrou: Oi, Arthur. Bem-vindo ao mundo, meu amor. A mamãe te ama tanto. Bernardo estava do lado dela, inclinado, olhando para o filho com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, sem vergonha nenhuma de estar chorando feito criança. Depois que cortaram o cordão e limparam Arthur um pouco, a enfermeira perguntou se o pai queria segurar. Bernardo olhou para Helena pedindo permissão, e ela sorriu e fez que sim. Quando colocaram aquele bebezinho nos braços dele, Bernardo sentiu as pernas bambearem. Ele nunca tinha segurado algo tão pequeno, tão frágil, tão precioso. Arthur tinha parado de chorar e estava com os olhinhos entreabertos tentando focar em alguma coisa, e quando Bernardo começou a falar, o bebê virou a cabecinha na direção da voz. Oi, filho. Eu sou seu pai. Eu já te amo mais do que tudo nesse mundo. Você é perfeito, Arthur. Você é nosso milagre, Bernardo disse, a voz embargada de emoção, e Helena, deitada na cama, assistiu àquela cena e teve certeza de que tinha escolhido o homem certo para ser pai do filho dela. Os primeiros dias no hospital foram de adaptação. Helena aprendeu a amamentar com a ajuda das enfermeiras, e doía no começo, o bico do peito rachava, mas ela persistiu porque queria dar o melhor para Arthur. Bernardo dormiu todas as noites na poltrona desconfortável do quarto, recusando ir para casa descansar numa cama de verdade, querendo estar perto da esposa e do filho. Ele aprendeu a trocar fralda com as enfermeiras ensinando, e da terceira vez já estava fazendo sozinho, orgulhoso de si mesmo. Aprendeu a dar banho no bebê, com cuidado extremo porque Arthur parecia tão frágil, e foi com a orientação de uma enfermeira paciente que ensinou a segurar a cabeça, como testar a temperatura da água, como limpar cada dobra da pele delicada. Quando finalmente receberam alta e foram para casa, Bernardo dirigiu no ritmo mais lento da vida dele, tipo 20 km por hora, olhando no retrovisor a cada 2 segundos para o bebê conforto onde Arthur dormia tranquilo. Helena ria do cuidado excessivo dele, mas também achava lindo como ele levava a paternidade a sério desde o primeiro segundo. Quando chegaram em casa, Dona Lúcia estava esperando na porta com os olhos cheios de lágrima, ansiosa para conhecer o bebê. Ele é lindo, perfeito, a cara dos dois, ela disse, admirando Arthur que estava acordado, olhando tudo com aqueles olhos enormes de recém-nascido. As primeiras noites foram as mais difíceis. Arthur acordava de 2 em 2 horas para mamar, e Helena estava exausta, com o corpo ainda se recuperando do parto, com os hormônios todos desregulados fazendo ela chorar por qualquer coisa. Mas Bernardo estava ali, acordava junto toda vez,
Pegava Arthur do berço e levava para Helena amamentar. Ficava acordado junto com ela, conversando baixinho para fazer companhia. Trocava a fralda do bebê depois, ninava ele de volta para o sono. Você precisa descansar, Bernardo. Você trabalha amanhã, Helena dizia, mas ele balançava a cabeça. Trabalho pode esperar. Minha família não pode. Eu quero estar aqui. Quero participar de tudo. Quero que você saiba que não está sozinha nisso. Ele respondia e cumpria a palavra. Dona Lúcia ajudava durante o dia, fazendo comida, cuidando da casa, segurando Arthur, quando Helena precisava tomar banho ou descansar um pouco. Mas de noite, era só Helena e Bernardo cuidando do filho, aprendendo juntos, errando juntos, acertando juntos. Tinha noite que Arthur chorava sem parar, e eles não sabiam o que fazer. Testavam tudo, fralda limpa, mamou há pouco, não estava com febre, e simplesmente chorando porque sim, porque era bebê. E eles revezavam no colo, caminhando pelo quarto, cantando baixinho, até que ele finalmente se acalmava e dormia. Conforme as semanas foram passando, a rotina foi se estabelecendo. Helena foi ficando mais confiante como mãe, e Bernardo mais habilidoso como pai. Arthur era um bebê tranquilo na maior parte do tempo, chorava quando tinha fome ou estava com fralda suja. Mas fora isso, dormia bastante. Com 1 mês de vida, ele já começava a sorrir, aquele sorriso de bebê que pode ser só reflexo, mas que os pais têm certeza que é de verdade. Quando Arthur sorriu pela primeira vez olhando para Bernardo, o homem derreteu, pegou o celular e gravou vídeo. Mandou para todo mundo que conhecia, orgulhoso do filho. Helena tinha voltado às aulas da faculdade online, porque a universidade tinha dado a opção de fazer assim no último semestre. Ela assistia a aulas com Arthur no colo, ou dormindo no carrinho ao lado. Fazia trabalhos durante as sonecas dele, e Bernardo ajudava segurando o bebê quando ela precisava se concentrar em alguma prova. Você é incrível, sabia? Cuida do Arthur, estuda, administra a casa e ainda acha tempo para ser a esposa maravilhosa que você é. Ele elogiava sempre, e Helena se sentia vista, valorizada, amada. Os fins de semana viraram sagrados para eles. Bernardo não trabalhava, desligava o celular de trabalho e se dedicava inteiramente à família. Eles faziam piquenique no jardim da mansão com Arthur deitado numa manta, tiravam 1000 fotos do bebê em poses diferentes, inventavam brincadeiras mesmo ele ainda sendo pequeno demais, para interagir muito. Eram momentos simples, mas cheios de significado, construindo memórias que iam carregar para sempre. Com 3 meses, Arthur já reconhecia os pais, sorria quando via eles se aproximarem, fazia barulhinhos tentando conversar. Bernardo conversava com ele o tempo todo. Contava sobre o dia de trabalho, sobre os planos para o futuro, e Helena observava aquelas conversas entre pai e filho, com o coração transbordando de amor. Cláudia visitava sempre, era madrinha de Arthur, e levava a sério o papel. Já tinha enchido o menino de presente e de amor de tia postiça. Uma tarde de sábado, com Arthur tendo quase 4 meses, eles estavam os 3 no jardim. Helena tinha colocado Arthur deitado de bruços numa manta, incentivando ele a tentar levantar a cabeça e fortalecer o pescoço. Bernardo estava deitado na grama do lado, fazendo caretas para o filho que dava gargalhadas. Helena estava sentada vendo aquela cena e sentiu uma gratidão tão grande que chegava a doer no peito de tão intensa. Tudo aquilo, aquela família linda, aquele homem incrível que tinha encontrado, aquele filho perfeito, aquela vida que estava construindo, era mais do que ela tinha sonhado ter um dia. 1 ano se passou desde o nascimento de Arthur, e a vida da família tinha encontrado um equilíbrio lindo. Helena tinha se formado em administração com honras, e a formatura foi emocionante. Com Bernardo na plateia, segurando Arthur no colo, batendo palma e gritando quando chamaram o nome dela. Ela subiu no palco para receber o diploma com lágrimas nos olhos, pensando em tudo o que tinha passado para chegar ali, em todas as noites estudando cansada, em todos os sacrifícios que tinha feito, e valeu cada segundo. Quando desceu, Bernardo a esperava com Arthur nos braços e um buquê de flores, e a abraçou forte, sussurrando no ouvido dela o quanto estava orgulhoso.
Arthur estava com 1 ano e 2 meses quando deu os primeiros passos. Foi numa tarde de domingo. Eles estavam na sala. E o menino estava em pé segurando no sofá como sempre fazia. De repente, largou o apoio e deu 3 passinhos cambaleantes em direção a Bernardo antes de cair sentado. Helena e Bernardo gritaram de alegria. Comemoraram como se Arthur tivesse ganhado uma medalha olímpica. E o menino, vendo a animação dos pais, riu daquela risada gostosa de criança. A partir daquele dia, Arthur não parou mais. Andava para todo lado, caía, levantava, explorava cada canto da casa com aquela curiosidade natural de criança pequena. Foi nessa época que Bernardo fez uma proposta para Helena que ela não estava esperando. Ele estava abrindo uma empresa nova, focada em construção sustentável. Um projeto que estava planejando há meses e queria que ela fosse sócia dele. Não funcionária, não assistente, mas sócia de verdade, com participação nos lucros, com poder de decisão, com responsabilidade dividida. Helena, você é tão competente quanto qualquer empresário que eu conheço. Você tem visão, tem inteligência, tem ética, e eu quero construir isso com você, como parceiros de verdade, de igual para igual. Ele propôs, e Helena sentiu o coração acelerar. Ela pensou por alguns dias antes de dar a resposta. Parte dela ainda tinha aquele receio de misturar vida pessoal com profissional, de depender dele financeiramente de alguma forma. Mas outra parte, a parte que tinha amadurecido muito naquele último ano, entendia que aceitar não era perder independência, era construir junto, era usar o talento dela para criar algo maior. Eu aceito, Bernardo, mas com uma condição. Eu entro como sócia de verdade, investindo dinheiro que economizei, assinando contrato igual, tendo responsabilidades iguais. Nada de favor, nada de caridade, sociedade de verdade. Ela colocou como condição, e ele sorriu largo. Não esperava menos de você. Vamos fazer isso do jeito certo, então. Ele concordou, estendendo a mão para ela apertar, selando o acordo. A empresa foi crescendo rápido. O conceito de construção sustentável estava em alta, e eles conseguiram contratos bons logo nos primeiros meses. Helena descobriu que tinha talento natural para gestão, para lidar com equipes, para resolver problemas. E trabalhar com Bernardo era bom, porque eles se complementavam. Ele era mais ousado nas decisões, ela era mais cautelosa, e juntos encontravam o equilíbrio perfeito. Conseguiram manter vida profissional e pessoal separadas, não levavam problemas do trabalho para casa, e não levavam questões domésticas para o escritório. Arthur ia completar 2 anos quando eles compraram uma fazenda. Não era nada gigantesco. Era uma propriedade de tamanho médio perto de Campinas, com uma casa boa, bastante área verde, um pequeno lago. Bernardo tinha comprado pensando em ter um lugar para a família ir nos finais de semana, longe da correria de São Paulo, onde Arthur pudesse brincar livre, ter contato com a natureza. Helena se apaixonou pelo lugar na primeira visita, e eles começaram a passar todo o fim de semana lá, criando uma rotina que todos adoravam. Era numa tarde de sábado na fazenda, com Arthur brincando na grama, perseguindo borboletas, que Helena e Bernardo estavam sentados debaixo de uma árvore grande, só observando o filho. Você imaginava tudo isso quando tocou a campainha da mansão pela primeira vez, 2 anos atrás? Bernardo perguntou, pegando na mão dela e entrelaçando os dedos. Helena pensou por uns segundos e então respondeu. Não. Eu imaginava trabalho duro, salário decente, talvez aprender alguma coisa nova. Mas nunca imaginei que ia encontrar amor, que ia construir família, que ia ter vida tão plena quanto essa. Foi muito mais do que eu sonhei, ela admitiu, olhando para ele com aquele amor no olhar que só aumentava com o tempo. Eu também não imaginava. Achei que ia ficar sozinho para sempre, focado só em trabalho, sem saber o que era amar de verdade. E aí você apareceu, não se curvou para mim, me tratou como homem e não como conta bancária, me mostrou o que realmente importava na vida, Bernardo falou, levando a mão dela aos lábios e beijando com carinho. Arthur veio correndo até eles nesse momento, trazendo uma flor que tinha arrancado do jardim, oferecendo para Helena com aquele sorriso banguela, porque tinha acabado de perder o primeiro dentinho de leite. Para a mamãe,
ele disse com a voz fininha, e Helena pegou a flor, puxou o filho para um abraço apertado. Bernardo juntou os dois no abraço, ficando ali os três embaixo da árvore, no silêncio gostoso da tarde de fazenda, com passarinhos cantando e vento suave balançando as folhas. Eu te amo, Helena. Obrigado por ter me escolhido, por ter acreditado em nós, por ter construído essa família linda comigo, ele disse, beijando a testa dela. Obrigado você por ter me visto além de uma empregada, por ter enxergado a mulher que eu sou, por me respeitar sempre, por me amar do jeito certo, ela respondeu, e selaram aquela conversa com um beijo suave enquanto Arthur fingia nojo e ria da demonstração de carinho dos pais. A vida deles não era perfeita, tinham dias difíceis como qualquer casal tem, tinham discordâncias, tinham cansaço, tinham desafios, mas tinham amor de verdade, tinham respeito mútuo, tinham parceria genuína e isso fazia toda a diferença. Helena olhou para o céu que começava a ficar alaranjado com o pôr do sol e sentiu uma paz profunda. Ela tinha 27 anos, era casada com um homem que amava de verdade. Tinha filho lindo e saudável, estava construindo carreira própria, tinha conquistado tudo com esforço e dignidade, e sabia que aquilo era só o começo, que tinha a vida inteira pela frente para continuar construindo, crescendo, amando, e estava pronta para tudo o que viesse, porque não estava sozinha, tinha família, tinha amor, tinha propósito. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me acompanhar nessa jornada de Helena e Bernardo. Deixa um like se você se emocionou com essa história e se inscreve no canal se ainda não é inscrito para não perder nenhuma história emocionante. Me conta nos comentários, qual foi sua parte favorita? Foi a confissão da Helena, o primeiro beijo ou o nascimento do Arthur? E me diz também de onde você está me ouvindo. Coloca seu nome e sua cidade nos comentários. Adoro conhecer vocês. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que adora uma história de amor verdadeiro e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês e até a próxima história.